Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Risco Brasil. Mais uma vez, começando um episódio sem a normal felicidade, como eu costumo fazer, porque o tema é muito sensível. Hoje nós vamos tirar o terno, embora eu não utilize para fazer esse podcast, sair das planilhas da Faria Lima, dos gabinetes de Brasília e descer para o asfalto, porque o maior risco Brasil de todos, pelo incrível que pareça, não é fiscal, não é tributário, não é eleitoral, é o tal do Estado paralelo. O crime organizado no Brasil deixou de ser um problema de segurança pública de bairro e se transformou na maior ameaça à nossa segurança nacional. Facções criminosas e milícias hoje controlam territórios do tamanho de países, possuem exércitos fortemente armados, faturam bilhões com rotas transnacionais e infiltram a política e as instituições. Eles têm orçamento maior que muito ministério, ou seja, é uma guerra e o Estado oficial está perdendo território. Para entender como essa engrenagem funciona por dentro e o que precisa de fato ser feito para o Brasil não virar um narco-estado, a mesa de hoje, virtual como sempre, exige alguém que conhece a teoria, mas que principalmente viveu a prática na linha de frente. Recebo hoje, então, o Rodrigo Pimentel. Ele é ex-capitão do BOPE do Rio de Janeiro, é o coautor do livro Elite da Tropa e o homem cuja própria história de vida inspirou o maior ícone ali da segurança pública no cinema nacional, o Capitão Nascimento. Hoje, ele é um dos maiores especialistas e consultores de segurança do país e entende como poucos a anatomia do crime e a falência do nosso sistema penal. A conversa de hoje é bem pesada, o bicho vai pegar, então sem mais delongas, direção, pode rodar a vinheta. Aqui é a casa do povo, povo! A ordem é uma só, senhores. Vamos marchar. Só pra você. Popcorn. Eu tratei do triplex com o Léo uma vez. As Forças Armadas, por um Brasil acima de mostrar as cores que balançam o nosso coração. Sim, tamo junto aí. Se eu precisar de mim... Temos que tragardar o mercado. O que deram por benefício para Nós bilionários? temos o presidente da Câmara fudido. Não renunciarei. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Aqui é o Brasil. Já estamos de volta e além dessa abertura, como vocês viram, o Rodrigo Pimentel está aqui conosco, mas também Josué Guedes, nosso grande parceiro aqui, o sócio fundador do Market Makers, o cara que está ao meu lado em todo esse projeto do Risco Brasil. Josué, é uma honra tê-lo presente aqui comigo para ajudar a trazer um pouco mais de contexto para essa conversa. Mas eu queria dar o espaço inicial para que as pessoas que estão aí no podcast pudessem escutar a voz do Pimentel e se identificar, já que a do Josué é tão conhecida aqui nesse canal. Pimentel, muito obrigado pela sua presença, uma grande honra te receber, e em breve escutaremos também o nosso querido Josué. Muito boa noite, Pimentel, seja bem-vindo ao Risco Brasil. Boa noite, Henrique, Josué, obrigado pelo convite, viu? A última participação com o Josué foi um sucesso da porra, então já estou feliz, vai render muita conversa. É realmente uma ameaça à soberania, viu, Henrique? Vou fazer um paralelo de Brasil com o México, hein? Se você deixar aí, a gente faz um paralelo aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Josué, como bem disse o Pimentel, você fez um episódio aí de 4 horas com ele, com perguntas super pertinentes, então muito obrigado por me ajudar a conduzir esse papo hoje. Valeu demais, Stetter. Segunda vez aqui no Risco Brasil, sempre uma satisfação, e ainda mais aí junto com o Pimentel, porra, aquele papo ali, a gente já colocou ele lá no nosso Media Kit, o papo mais longo da história do Market Makers, e por estar aqui de novo é uma satisfação. Exato, exato. Não por acaso, né? Um baita de um papo, quem não acompanhou, tem mais 4 horas de conteúdo além desse daqui, que espero que seja longo também. Pimentel, nas suas primeiras palavras, você já praticamente nos trouxe a ideia de que há algum tipo de similaridade entre o Brasil e o México. Eu não tive a mesma vivência prática que você, graças a Deus, confesso que eu não queria ter vivido o que você viveu, mas eu me interesso um pouco por esse tema. Eu já assisti, sei lá, um monte de entrevistas, séries, filmes. Narcos, por exemplo, a gente está falando de México, tem o Narcos México que eu acho ótimo. E quando a gente olha para toda a dinâmica de poder em alguns países específicos, a gente percebe claramente que há uma espécie de entrelaço entre o crime e o Estado como um todo, o governo. É possível a gente analisar que o que se passa no México tem alguma similaridade ao que a gente está vivendo no Brasil atualmente? Qual que é essa similaridade? Henrique, só para
para esclarecer ao nosso ouvinte aí, né, nosso espectador, a definição mais clássica de narco-estado é o Estado trabalhando em proveito da facção, do crime organizado, né? É algo acima da infiltração. Você pode ter a facção infiltrada numa Assembleia Legislativa, você pode ter a facção infiltrada no aparato policial, você pode ter um policial corrupto passando informações para os bandidos, né? Isso é crime organizado. Crime organizado é a simbiose com o poder estatal. Narco-estado é o Estado trabalhando em proveito. Então, eu tenho um pouquinho de cuidado de classificar o México como narco-estado, porque, afinal de contas, há uma semana, o exército mexicano, o governo mexicano, o Estado mexicano enfrentou os narcotraficantes, né? E em função disso, 25 policiais foram assassinados em menos de 24 horas, né? 14 rodovias foram fechadas. Então, a gente pode entender o México como uma perda de soberania, mas não ainda, pelas informações que nós recebemos, como um narco-estado. Por exemplo, a Venezuela, o governo venezuelano trabalhando em função da exportação de cocaína, do tráfico de drogas, né? Como, por exemplo, o governo da Nicarágua, em algum momento, o governo da Colômbia, em algum momento também, né? Trabalhando, oferecendo rede de proteção para as Farc, oferecendo uma parte do território para as Farc, né? Depois o plano de paz deu errado, né? Mas, então, assim, eu fico com um pouquinho de cuidado de dizer que é um narco-estado no México, porque, na minha opinião, em função dessas ações, não é. Pode ter ocorrido, mas, apesar da fraqueza da posição da presidente lá, da Cláudia, né? Ela, por exemplo, ela segue uma linha do PT do Brasil. Ela não admite que existe uma guerra contra as drogas, né? Ela usa um linguajar muito mais suave. Ela diz que tem que enfrentar esses bandidos da forma policial. Ela segue aquela linha de que isso não é terrorismo. Ela segue uma linha muito parecida com a da esquerda brasileira. Mas eu creio que ela tenha mudado de opinião, viu, Henrique? Porque o que aconteceu lá não tem precedente. O país perdeu a soberania. 14 rodovias federais fechadas, aeroportos atacados, né? Certamente um impacto econômico aí que a gente vai sentir nos próximos 2 ou 3 anos. Perfeito. Eu me recordo, tá? Eu trouxe aqui um breve comentário a respeito das séries, né, que eu gosto de assistir. Eu me lembro muito bem no Narco México, que teve um momento muito específico daquela região. Basicamente, por 10 anos, El Chapo estava foragido da prisão e tinha gente do governo que tinha total controle ali de relacionamento com ele, né? E boa parte dos ataques, até mesmo que o Estado fazia a outros grupos territoriais que controlavam o tráfico, eram em conjunto ao grupo do El Chapo. Era a letradada do El Chapo e algumas pessoas iam junto, alguns homens do El Chapo iam junto a esse combate. Então, a sensação que eu tenho, que embora isso possa ter melhorado ao longo dos últimos tempos, é que isso é uma coisa muito enraizada na cultura mexicana e mais do que isso, né? Como você bem disse, talvez essa mudança de tom que a presidente do México tenha utilizado seja muito mais por pressão, mesmo que venha ali do Trump, né? Do que talvez algo intrínseco daquele comando de país. Mas todo esse paralelo que a gente está fazendo aqui com o México é porque eu olho para o Brasil e eu percebo que ao longo do tempo a gente tem sentido na pele com um pouco mais de clareza. Eu não sei se isso tem a ver com a densidade de informações que nós temos hoje em dia, né? Hoje em dia é fácil você ter informação sobre o que acontece em qualquer lugar do país, mas muito se fala sobre perda de fato de territórios brasileiros para o Comando Vermelho, para o PCC, para essas instituições tão conhecidas. Qual que é o tamanho desse problema hoje, Pimentel? Recentemente, um candidato à presidência, né, o Renan Santos, fez alguns conteúdos em regiões do Nordeste, e ele mostrou que a polícia militar escoltou parte da população para fora de algumas cidades, justamente para evitar, né, porque o comando já tinha sido estabelecido por ali, dessas instituições. Então, a minha pergunta parte desse pressuposto, assim, embora a gente não tenha chegado lá numa questão de narco-estado, mas em que parte dessa etapa a gente está? E é possível reverter essa história? Porque a cada momento, a cada ano que passa, a sensação de impunidade e insegurança a quem acompanha esse mundo parece crescer. Henrique, com cuidado extremo, porque num ambiente polarizado político no Brasil, falar sobre isso é bem complicado, porque as paixões políticas vêm à tona.
O governo do Ceará hoje é o Mano de Freitas, tá? É inegável que a Polícia Militar do Ceará e a Polícia Civil estão trabalhando como nunca. Estão quebrando todos os recordes de prisões, de apreensões e também de mortes de bandidos. A Polícia do Ceará nunca matou tanto. E é o governo do PT. Então, eu não posso, eu não seria leviano dizer, olha, o Ceará virou um narco-estado. Não, eu acho que as organizações de segurança pública do Ceará perderam o controle, mas que eu tenho certeza que o governo cearense não está trabalhando em prol das facções. E vou te dar um exemplo. Teve um prefeito do PT que foi expulso da prefeitura pelo Comando Vermelho, né? Foi um fato muito vergonhoso. Imagina a prefeita falar, sai daí que a gente não quer mais você aqui. E em 24 horas, a Polícia Civil do Ceará prendeu o bandido. E em 24 horas ele estava solto numa audiência de custódia, né? Mas você percebe o esforço do aparato policial, governamental, do Estado de Ceará. As declarações do Eumano de Freitas estão cada vez mais parecidas com as declarações de um governador de direita, o Caiado, do Tarcísio. O Eumano de Freitas já diz na televisão, no meu estado, se tiver que morrer, vai morrer bandido, o policial não vai morrer, sabe? Ele já aplaude operações policiais de altíssima letalidade. A Polícia do Ceará mata 7 bandidos, ele vai na televisão, parabeniza os policiais. Ele foi o primeiro governador do Brasil a retirar uma informação do boletim de ocorrência da delegacia. Quando um policial mata um bandido em serviço, infelizmente aparece no BO homicídio. E o Eumano de Freitas, do PT, de esquerda, advogado, ele mandou tirar homicídio e mandou colocar morte decorrente por intervenção policial. Parece pouquinho isso, parece bobeira, e não vai mudar nada o julgamento, ok, não vai mudar, mas ele está dizendo para o policial, olha, eu não estou te chamando de homicida, eu estou dizendo que você matou um bandido por intervenção policial, porque outros governadores não tomaram essa providência. Então, assim, ao mesmo tempo que eu critico muito o Ceará, porque é o Estado brasileiro, junto com a Bahia, onde está mais evidenciado a perda de domínio territorial, logicamente junto com o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo eu sou capaz de sentar contigo aqui e mostrar para você evidências que o Ceará não é um narco-estado. Está muito ruim, é um estado onde existem várias ocorrências de pessoas expulsas de suas casas por facções, né? Em alguns bairros de periferia, até 2.000 pessoas expulsas, né? Se você raciocinar sobre o que é isso, o Tribunal de Roma, né, em 2003, tipificou os crimes contra a humanidade, e um deles é expulsar pessoas de casa em tempo de guerra, né? Então, nós teríamos até dispositivos para levar o Comando Vermelho do Ceará para ser julgado na Corte Internacional de Justiça em Roma, né? Porque eles estão praticando o mesmo crime praticado pelo ISIS, pelo Estado Islâmico na Síria, em Alepo, naquela região. Então, assim, esse é um drama do Ceará, que é o drama da Bahia parecido. Isso impacta na economia mais do que o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã. Isso implica que as empresas provedoras de internet fujam daquela região, porque não conseguem mais oferecer o serviço, né? Nós temos aqui TIM, claro, Vivo, mas temos ali na 4ª colocação a Brisa, né? E a Brisa já sofre todo tipo de ameaça, violência, extorsão, chantagem, né? E é uma coisa meio invisível, porque o morador que instala a internet do Comando Vermelho na sua casa, ele não vai à delegacia notificar que ele foi obrigado a instalar a internet do Comando Vermelho. Ele tem uma opção, ou ele fica sem internet, fica fora do mundo atual, ou ele compra a internet do Comando Vermelho, né? Então, assim, essa é a faceta do domínio territorial, que é invisível. O narcotráfico, você vê a cocaína, você vê a maconha, mas a extorsão você não vê, ela é invisível. Essa, para mim, é a maior ameaça à soberania nacional hoje. Tem gente que fala em 28 milhões de brasileiros vivendo sob a ditadura do tráfico, e tem gente que fala em 45 milhões. Eu posso estimar que seja um número entre 28 e 45. Mas são milhões de brasileiros hoje que não conhecem as leis, a justiça, a defensoria pública, não conhece o promotor, o juiz, né? São julgados por tribunais locais, são assassinados. A justiça do Comando Vermelho, Henrique, ela é célere, ela é rápida, ela é implacável. Então, ela passa a ser uma justiça mais apreciada pela população do que a própria justiça formal brasileira. No Carnaval, Josué,
uma menina chamada Valentina, de 8 anos de idade, estava no carro com o pai dela, numa cidade da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. O carro foi roubado, o pai dela não reagiu, você vai ver as imagens aí, mas os bandidos resolveram matar a Valentina com um tiro na cabeça. Bandidos do Comando Vermelho. Isso aconteceu no Carnaval, um pouquinho antes do Carnaval, talvez 2 dias antes. No meio do Carnaval, o Comando Vermelho localizou esses 4 bandidos, né, que já tinham sido identificados pela polícia, eram moradores de favelas do Comando Vermelho, membros da facção, e os 4 bandidos foram assassinados, né? Aí você vê os comentaristas aqui da rede, né? Pô, o Comando Vermelho é foda, ele promove justiça. Não. O Comando Vermelho pensou numa lógica econômica. A polícia vai tentar vir aqui capturar esses bandidos, isso vai me render um prejuízo, eu vou perder armas, membros em confrontos, né? Vou perder maconha, cocaína, vou perder território, vou matar logo esses caras aqui logo, antes que a polícia venha aqui. E assim o Comando Vermelho agiu também na morte dos médicos na Barra da Tijuca. Um seminário do Rio de Janeiro, simpósio de ortopedia, você lembra, Josué, em frente a um hotel bonito na Barra, um lugar turístico muito bonito mesmo, 4 médicos, inclusive o irmão da deputada Sâmia, né, foram assassinados de forma covarde pelo Comando Vermelho. Foram confundidos com milicianos, assassinados. Em 24 horas, o Comando Vermelho matou todos eles, né? De novo, não é o Comando Vermelho tentando se passar por bonzinho, oferecendo justiça à sociedade. É o Comando Vermelho pensando como um economista estratégico. Perfeito, Pimentel. Eu queria dar um passo adiante, porque no fim das contas a gente está aqui numa questão que é bem complexa, né? Afinal, como você bem disse, as polícias têm feito o seu trabalho de maneira geral. Ao longo dos últimos tempos a gente tem notado que, de fato, as prisões acontecem, as operações estão sendo lançadas em diferentes estados, mas muitas das vezes a gente escuta, principalmente aqui em São Paulo, que a polícia prende o mesmo sujeito inúmeras vezes, no dia seguinte ele está na rua, comete o crime de novo, às vezes o mesmo policial já prendeu esse rapaz, enfim, 3, 4 vezes, mas nada acontece porque o sistema judicial brasileiro é falho. E quando as pessoas dizem isso, e você acabou de dizer, o sistema judicial do Comando Vermelho talvez não seja falho, né, seja implacável. A gente está numa disputa em que tem um lado sendo penalizado e esse lado é o da população. Olhando para de um ponto de vista de planejamento de Estado mesmo, a gente está num ano eleitoral, o que precisaria acontecer para que a segurança pública, de maneira geral, fosse resolvida nessa frente? Leis mais fortes? O nosso sistema prisional, atualmente, ele é incapaz de absorver toda essa galera? Enfim, qual que é o diagnóstico que você faz para que a gente consiga dar um passo adiante nessa frente e que medidas, de fato, solucionáveis sejam tiradas do papel? Eu sou pessimista no sentido de afirmar que nada pode ser feito. Eu digo nada, é nada efetivo, tá, gente? Sem mudança de leis, tá? É evidente que pode chegar um prefeito mais hábil, um governador um pouco mais inteligente, um bom gestor, que possa dizer, poxa, vamos comprar aqui 200 câmeras, vamos otimizar o sistema de rádio-patrulha, vamos mobilizar mais meios tecnológicos, vamos contratar mais policiais, vamos abrir mais vagas no sistema carcerário. É evidente que isso pode acontecer. Uma boa gestão de segurança pública pode gerar algum impacto imediato, de médio prazo, mas, no fundo, nós estamos amarrados às leis, e a lei ruim provoca a percepção do aumento da violência. Hoje eu recebi em casa, vou checar se é verdade, mas creio que seja verdade, o atirador da escola, que baleou várias pessoas na escola, matou um montão de gente, né? Ele era menor de idade, ele tinha 17 ou 16, ele já está em liberdade, sabe? Eu acho que é verdade, porque a medida socioeducativa restritiva de liberdade para menor de idade do Brasil, ela só pode bater 3 anos, tá? Então é bem provável que seja verdade. Eu não posso citar o nome desse bandido aqui. Mas o que fazer num país que não consegue prender um bandido que matou várias pessoas numa escola porque ele é menor de idade, né? E Henrique, eu não sei qual é a tua posição, mas eu fiz um vídeo há pouco tempo no Instagram, comparando, usando o ChatGPT e consultando alguns colegas que estão fora do Brasil também,
Mas o que aconteceria com esse jovem que matou pessoas na escola, esse jovem de 17 anos, em vários países do mundo? Vamos a Cuba, 20 anos de cadeia, Cuba. Vamos à Itália, 30 anos. Vamos à França, 30 anos. Vamos à Venezuela, 10 anos. Vamos à Holanda, 20 anos. Vamos aos Estados Unidos, perpétua ou morte. Vamos à China, perpétua ou morte. Vamos à Argentina, 30 anos. Vamos ao Chile, 20 anos. Está tudo aí no chat GPT, você pode seguir depois e consultar. O Brasil é o único país do mundo que a medida socioeducativa prevê 3 anos. Né? E alguém me ligou, não, Pimentel, a Holanda também copia o padrão brasileiro, ou o Brasil copia o padrão holandês. Aí eu fui aqui no site da corte da Holanda, né? E negativo. Crimes extremamente violentos. O menor na Holanda é julgado como adulto. Então ele pode pegar até 25 anos de cadeia. Em resumo, o Brasil é o único país do mundo que não tem capacidade, não tem ferramenta de prender um adolescente que pratica um crime bárbaro. É importante prender o adolescente que pratica um crime bárbaro? É, para percepção. Para a estatística, não. Porque o Brasil, hoje, somente 1,5% dos homicídios são praticados por menores de idade. Então, se eu vender para o Josué a expectativa, se um dia eu não tenho a menor vontade de ser deputado ou senador, mas se um dia eu vender para o Josué a expectativa de uma lei, vou fazer uma lei que vai mudar o Brasil, vamos prender os menores de idade. Isso vai trazer segurança para o país? Não. Na verdade, somente 1,5% dos homicídios são praticados por menores, né? Mas que essa lei vai ajudar muito a reduzir a percepção do medo, da injustiça, isso vai. Tá? Mas, então, essa é que é a comunicação verdadeira, sabe? E então, eu quando alguém pergunta para mim se eu sou convidado para ser secretário de Segurança Pública, eu descobri recentemente que eu estava numa lista do presidente da Alerj para ser secretário de Segurança Pública do Rio. Jamais me convidou, jamais aceitaria, né? Até porque eu tenho muitas diferenças com a Alerj. Eu acho que a Alerj é responsável por boa parte dos problemas do Rio do Estado, né? É um ambiente muito corrupto. Mas toda vez que alguém me pergunta, você toparia ser secretário de Segurança Pública, sei lá, do Tarcísio, do Derrite, do Zema, do Lula, do Jerônimo da Bahia, independente da questão ideológica, né? Eu não aceitaria, porque não há muito o que ser feito. Não há muito o que ser feito. Você pode pegar o Bukele e colocar no Rio de Janeiro aqui, cheio de ideia boa e tal. O Bukele primeiro que ele vai ser impeachmentado, vai tomar um impeachment da Assembleia Legislativa, né? E segundo que a gente não tem um ambiente jurídico favorável, né? A gente não tem capacidade de produzir leis ágeis, ainda que sejam leis de exceção que durem algum tempo, né? Não tem capacidade. E eu não peço a importação do modelo de El Salvador, não. Eu peço que a gente importe algumas coisas, né? Algumas coisas que são importantes. Como eu disse para você, a possibilidade de deixar um menor infrator preso por 30 anos, 20 anos, né? Então, assim, eu tenho poucas esperanças no Brasil que não sejam mudanças de leis. Eu fiz um vídeo hoje sobre a dinâmica do roubo do Rio de Janeiro. Está lá no meu canal. O Rio de Janeiro tem uma dinâmica, Henrique. Qual foi a última vez que tu veio no Rio passear, Henrique? A última vez que você veio aqui passear? Tu veio aqui? Deve fazer uns 6 meses, 6 a 8 meses, por aí. O Rio de Janeiro tem 57 mil roubos por ano. 57 mil roubos por ano. 57 mil roubos por ano. O nosso roubo de rua, ele tem uma dinâmica. É uma moto, uma arma e um bandido. 90% dos roubos, esse dado está na Band News, mas esse dado é da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. 90% dos roubos do Rio de Janeiro, desses 57 mil, 90%. A dinâmica é uma moto, uma arma, um bandido. Opa, tá muito fácil. É só abordar as motos, porra. É só montar 400 checkpoints na cidade e abordar a moto o dia todo. Só. Tem uma lei estadual no Rio de Janeiro, apresentada na Alerj há 7 meses, que proíbe as operações de blitz de moto. Então, olha como é complicado, né? Então, não são mais fatores técnicos, são fatores políticos, né? Por que um deputado perdeu tempo em fazer uma lei
para proibir a abordagem de moto. Porque ele estava preocupado com o motoboy, que é uma classe importante, que merece nossa atenção, nosso carinho, né? Mas o motoboy, nem no Brasil, nem na China, nem na Argentina, nem na Noruega, nem na Dinamarca, pode andar com uma moto com IPVA vencido, porra, né? Sim. A moto com IPVA vencido tem que ser recolhida, apreendida, e o motorista tem que pagar uma multa, né? Então, a chance de você reduzir o roubo de rua no Rio de Janeiro hoje é fiscalização, abordar o máximo. Mas, estou te falando, ninguém consegue colocar isso em prática. Parece muito fácil para a gente conversar aqui, e ninguém consegue colocar isso em prática. A realidade do Rio não é tão diferente da realidade da Bahia e de São Paulo, não. São Paulo também, a moto também deve corresponder, se não a 90%, mas talvez a 80%, 70% dos roubos da rua, tá? Perfeito, perfeito. Pimentel, o Stetter, acho que na segunda pergunta aí que ele fez, ele perguntou mais ou menos onde que o Brasil tá nessa, se a gente for classificar os países aí, né, a gente vê que quando levanta essa questão do Brasil ser um narco-estado, muita gente já, fala, o Brasil já é um narco-estado, né, você deixa bem claro que não é, mas um narco-estado também não nasce do dia para a noite, um belo dia acordou e virou um narco-estado, né, as coisas vão acontecendo aos poucos, acho que vai passando muita coisa ali no Congresso que pode ser afrouxamento de lei. O Brasil, nessa linha temporal de se tornar um narco-estado, não sei se você acredita que um dia isso pode realmente acontecer, ou o Brasil é muito grande, às vezes a gente é protegido até por uma questão geográfica, né? O país ser muito grande também é difícil, né? Imaginar que um negócio desses pode ser tomado, né? Mas a gente tem ali a Amazônia também, enfim, tem diversas regiões. Mas onde que o Brasil está hoje, e existe, assim, os estudos que você já fez, eu sei que você gosta muito dessa coisa comparativa, né, vai comparando ali, você acabou de demonstrar aí uma coisa alarmante, né, o Brasil ser o único país, e tanto para comunista que gosta da China, você vê que os Estados Unidos e China são até parecidos nessa história, né, dois polos e é o mesmo tratamento que não toleram esse tipo de coisa, né, mas onde que o Brasil está nessa linha aí? Tem lugares que já estão muito já para um lado, como é que é? Josué, você falou legal demais, 27 estados da federação, então temos 27 realidades distintas, né? De novo, insistindo que existe a corrupção e o crime organizado. O crime organizado é infiltração de elementos do crime no Estado. Isso existe. Narco-Estado é o Estado trabalhando junto, estamos com vocês, vamos junto aqui, vou te ajudar a pegar um avião da Força Aérea e mandar essa cocaína para o exterior. Vou colocar generais, é o cartel venezuelano, né? O cartel de Solis, né? Por que é Solis? Porque é a insígnia dos generais, que é um sol, né? Então, assim, o tal do cartel de Solis, que gerou a prisão do Nicolás Maduro, né? É em função de uma presença certa de um narco-estado. O Estado trabalhando em prol do contrabando, do tráfico de drogas. Mas vamos a um caso bem específico do Brasil, que ocorreu há 3 anos. A prisão da esposa do prefeito foi de João Pessoa, tá? Faltando dias para a eleição municipal, a Polícia Federal realizou uma operação e prendeu a esposa do prefeito, acusou essa da operação, né, de estar relacionada a uma facção criminosa chamada Nova Al-Qaeda, né? Segundo as investigações da Polícia Federal, não transitou em julgado, tem que deixar isso claro, não tem trânsito em julgado. Segundo as investigações da Polícia Federal, somente as pessoas do partido do prefeito poderiam entrar nos bairros dessa facção, né? Então, essa operação foi bem realizada, pessoas foram presas, né? Descobriram, inclusive, que existia pedidos de cargos da facção à prefeitura, né? Bom, então eu já posso começar a considerar que naquele caso específico ali em João Pessoa, naquela cidade, não estou falando nem do estado da Paraíba, estou falando daquela cidade, já começo a ver evidências da formação de um narco-estado. Sabe? Uma simbiose total entre a facção e o poder político local. Repito, com todo cuidado, que isso não transitou em julgado, tá? Foi a esposa do prefeito, se eu não me engano, a filha do prefeito também foi presa.
e também uma secretária municipal de saúde, se não me engano, também foi presa. O Brasil é muito grande, as pessoas não estão atentas a todas as notícias, né? Então isso foge um pouco da nossa memória, né? Mas tem 3 anos isso. Aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Federal, uma entrevista do Correio Brasiliense, uma autoridade da Polícia Federal, né, há 3 anos, disse que metade da Alerj, da Assembleia Legislativa, estaria, de alguma forma, envolvida com narcotráfico ou com milícias, né? O presidente da Alerj foi afastado, Bacelar, né? Porque está sendo investigado por ter supostamente vazado uma operação para prender o traficante TH Joias, que era deputado estadual, eleito pelo MDB, com 15 mil votos. MDB, eu tenho que falar isso, Guedes, porque a gente tem que falar essas coisas para que não fique naturalizado, né? Com todo o apreço que eu tenho pelo Temer, MDB do partido do Temer, tá? Com todo o apreço que eu tenho pelo Eduardo Paes, o MDB hoje é o partido que deu o vice-prefeito ao Eduardo Paes, a Jane, né? Na coligação para concorrer ao governo do Estado, né? Então, assim, a gente tem que dizer para as pessoas do Brasil que os partidos políticos são responsáveis, sim, por abrirem as portas para esses candidatos, né? Então, o MDB, ele tem um conselho, ele tem caciques, né? O cara podia falar, não, eu não quero você aqui. O TH Joias já tinha sido preso, e já tinha puxado uma cana de 1 ano, né? Então, é a 2ª vez que esse deputado é preso, sabe? É preso vendendo equipamentos para o Comando Vermelho e para o 3º Comando, né? Isso é uma vergonha, sabe? De novo, isso não é narco-estado, isso ainda é crime organizado, né? Narco-estado, mais perto do que eu ouvi até hoje, foi a questão que envolveu lá uma prefeitura de uma capital do Nordeste, né? Agora, a gente pode estar caminhando em passos largos? Possivelmente. Tivemos no Rio de Janeiro governadores presos, né? Tivemos no Rio de Janeiro muitos deputados presos, tivemos agora a condenação do conselheiro do Tribunal de Contas do Brasão pela morte de Marielle, tivemos a condenação do deputado federal Brasão pela morte de Marielle, né? Então, assim, isso pode ser evidências de uma etapa anterior ao narco-estado, que eu não sei escalar, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, né? Eu estou falando aqui da condenação de Brasão e Marielle, eu tenho minhas dúvidas a respeito se é o verdadeiro autor, mas eu tenho que falar que houve uma condenação, né? Mas se a decisão do STF for correta, temos um conselheiro do Tribunal de Contas e um deputado federal presos pela morte de uma vereadora do PSOL. Uma vereadora, parentes, que eu gostava muito, tinha muito respeito, uma pessoa admirável. Então, assim, pode ser que o Brasil esteja nesse caminho. Eu não conheço uma realidade parecida no Chile, nem na Argentina, nem no Uruguai. Eu não conheço uma realidade parecida nesse momento, nem na Colômbia. Eu acho que o Brasil está numa situação diferenciada para pior no Cone Sul. É desesperançoso falar isso, né, José? É bem chato muito. Falar isso, né? É bem chato. Mas tem que falar, cara, porque a gente vai votar daqui a pouco, daqui a alguns dias a gente vai votar, sabe? Então, a gente tem que tomar consciência. Se o cara parece miliciano, se ele parece envolvido com o tráfico, não vota não, vota em outro, sabe? Ah, mas ele é de direita, mas vota em outro. Está dando muito na cara aqui as ligações dele com milícias, sabe? Principalmente em periferia, sabe? Temos que ficar esperto, Josué, temos que ficar esperto, né? Pimentão, me perdoe te interromper, mas é claro, quando você fala de eleição, aqui passa um monte de coisa na nossa cabeça, claro que não é o tema do nosso programa também, mas assim, querendo ou não, hoje a gente tem 2 principais candidatos e cada um é muito marcado por um tema específico ligado a alguma espécie de crime, né? A oposição fala que tem ligações com milícia, com rachadinhas, etc. O outro tiveram diversas condenações que depois foram derrubadas, diversos crimes de corrupção, etc. A gente sabe muito bem quais são essas histórias. Quando a gente olha para cima no principal cargo da nação, a mancha já vem pronta.
Agora, quando a gente olha para baixo, você acabou de trazer também inúmeros outros casos que acontecem no dia a dia, e muitas vezes pessoas de outros estados, cidades, nem acabam escutando, mas que está aí presente na realidade do Rio, de São Paulo, etc. A minha pergunta, com base nisso, é que a gente está falando do topo da cadeia e também da parte mais baixa ali da pirâmide, né? Qual é o tamanho do envolvimento do crime atualmente no nosso estado na parte política? Você, eu tenho certeza que sabe de inúmeras histórias e várias que não podem ser trazidas aqui, porque precisa de comprovação, etc. Mas se você tivesse que dizer assim abertamente ao público, qual o tamanho do envolvimento da classe política ou do crime na classe política atualmente? Henrique, no que nos afeta hoje no banditismo de rua, sabendo que o roubo de rua hoje é operado e protegido por uma facção, tá? Uma facção que rouba celular hoje, ela manda o celular para a África. Muitos celulares roubados em São Paulo hoje estão na África, né? Então, se o celular sai de São Paulo da mão de um cidadão e vai para a África, tem uma estrutura de crime organizado por trás disso. Se a polícia militar descobre que tem um apartamento alugado num bairro nobre do Rio de Janeiro, só para receber esses celulares, né, no momento depois do roubo, para retirar o localizador, existe uma estrutura de crime organizado. Mas no banditismo que nos afeta, eu acho pouquíssimo provável a classe política brasileira estar envolvida, sabe? Assim, vou ser muito sincero, assim, você pode não gostar de um secretário de Segurança Pública do Ceará, é o Roberto Sá. É um cara corretíssimo, delegado federal, corretíssimo, empenhado em combater o tráfico no Ceará, tá? Empenhado em organizar o combate, né? Indicado pelo um governador do Nordeste, pelo Elmano. Você pode não gostar do Jerônimo, mas o secretário de Segurança Pública dele é o delegado Marcelo Werner, também é um cara empenhado em prender as lideranças do Comando Vermelho, fora da Bahia, inclusive, né? É um cara que está olhando os indicadores, está preocupado em... Mas, então, eu acho muito radical, bobo, eu apontar para um governador e dizer que ele está apoiando a facção, sabe? Eu acho evidente que que as facções possuem uma simpatia pelo voto na esquerda, né? Isso é evidente. Isso aí realmente houve uma comemoração quando o Lula ganhou, isso é fato que houve. Mas daí eu acreditar que o governo federal brasileiro, seja ele no momento Jair Bolsonaro, seja ele no momento Lula, estarem de acordo com essas facções, muito ficou em evidência o Adriano da Nóbrega, do BOPE, que estava foragido na Bahia. Ele era um policial do BOPE, Caveira, aliás, foi meu aluno, né? E ele estava envolvido com o jogo do bicho, com milícias, com pistolagem de aluguel, né? E ele foi cercado, capturado, foi cercado e morto em confronto por policiais da Bahia, com apoio da Polícia Federal, com informação do Ministério da Justiça, sabe? Então, dizer que o governo Bolsonaro estava protegendo a milícia é uma besteira, assim como dizer que o governo Lula hoje protege o Comando Vermelho é uma besteira incrível. Ele pode até não ser duro como a gente quer, eu queria que ele fosse muito mais duro, mas proteger é uma besteira incrível. Eu acho que o maior pecado do governo Lula é o ministro Lewandowski, né? Que falava sobre desencarceramento em massa. Aliás, ele falava sobre hiperdesencarceramento em massa, né? Ele aumentava isso. Aí você pega hoje, Henrique, os estados do Nordeste que estão funcionando. Tem um estado do Nordeste, governado pelo Rafael Fontinelli, não é isso, Josué? Governador do Nordeste, do Piauí. Esse cara não conheço ele pessoalmente, mas não conheço mesmo, tá? Só tive do Piauí uma vez na minha vida. Não conheço ele pessoalmente. Esse cara está obtendo redução em todos os números da violência, Henrique. Ele está obtendo redução no homicídio, no latrocínio, no roubo de carro, no roubo de celular. Acontece, Henrique, que esse governador, em 3 anos e meio, dobrou o número de presos do Estado, sabe? Ou seja, esse governador é do PT, pegou a cartilha do Ricardo Lewandowski, né? Ricardo Lewandowski, tem que abrir um parênteses, ex-consultor
do Banco Master, tá? Isso é importante deixar isso bem claro, isso aí, né? Não estou chamando ele de bandido, não, pelo amor de Deus, mas que ele foi consultor do Banco Master, ele foi. Ricardo Lewandowski, tem que abrir um parênteses, comprou uma casa de um líder do PCC, sem saber que a casa era do cara do PCC, né? É um trapalhão esse ministro Lewandowski, né, cara? Ainda bem que o Lula tirou ele do governo. O Lewandowski, ele falava em hiperdesencarceramento em massa, e o único estado do PT do Brasil que não cumpria a cartilha do governo federal, o estado que inovava, ousava, abria vagas no sistema carcerário, né? O estado do Piauí, teve o melhor resultado do PT no Brasil, né? Os estados do PT passando vergonha, bem provável que o Jerônimo perca a eleição em função da segurança pública, né? O Lula sabe disso, tanto é que o Lula quer que o Jacques Wagner vá lá para a Bahia, o Rui Costa, não sei bem, né? O Lula sabe que o Mano também corre risco de perder a eleição no Ceará para o Ciro Gomes, né? Tá vendo, ó? Olha o problema que o Lula se meteu. O debate da eleição é segurança pública. O Lula não é eleito sem o Ceará e sem a Bahia. Ele perde a eleição para o Flávio Bolsonaro. E esses dois estados, que têm um potencial incrível de eleitores, estão passando vergonha nacional no que se refere à segurança pública, apesar de eu ter começado essa live aqui contigo falando que a Polícia Militar do Ceará está muito empenhada em reduzir isso. E a Polícia da Bahia também está. Você começa a ver esses governadores do Nordeste, o Henrique, com discursos de direita, lamentando que os bandidos são presos. Pô, a gente prende 5 vezes. Pô, isso é o que o Zema fala, isso é o que o Cláudio Castro fala, isso é o que o Tarcísio fala também, né? Então, estamos começando a ver os governadores do Nordeste, de esquerda, replicando as mágoas dos governadores de direita, né? Mas isso não vira projeto de lei, isso não vira apoio do PT à PL antifacção, né? Pelo contrário, eu não sei quem é o líder do PT na Câmara hoje, eu não sei o nome dele. Sabe quem é, Josué, o líder do PT na Câmara? Não sei, mas dá para descobrir rapidão. Mas ele disse semana passada que a redução da maioridade penal do Brasil é inegociável, né? É o Lindenberg. Ele não foi o Lindenberg, não. Não, é o Pedro Oxair. Ele foi trocado no dia 3, né? Isso, exato. Trocou. Isso, é o Pedro. Recente. Pedro Oxair. Ele disse, Henrique, que é inegociável. Isso vai fazer o Lula se afundar na eleição se realmente o Flávio, ou o Zema, ou o Ratinho Júnior, ou o Caiado, vier com um pacote de segurança pública, né? Mas tem boa notícia, viu, Henrique? O Senasp hoje, o Francisco, né, que é o atual secretário nacional de segurança pública, foi trocado há pelo menos 25 dias, né? É justamente o secretário de segurança pública do Piauí. O governo federal foi lá no Piauí pegar o cara do Piauí para colocar sentado lá no Ministério da Justiça para tentar consertar as diretrizes do Lewandowski nos últimos anos, né? Perfeito. Um comentário só sobre isso. Claro, não, pode seguir, fica à vontade. Eu insisto na tese, Henrique, Existe um PT acadêmico que fala sobre segurança pública nos bairros nobres do Brasil, Cosme Velho, Laranjeiras e tal, e existe um PT raiz que está na periferia, que não suporta mais ser assaltado nos pontos de ônibus das periferias do Brasil, né? São dois PTs distintos, mas, infelizmente, esse PT acadêmico, ele se sobrepõe ao PT raiz, né? E só um comentário adicional, brevemente a respeito desse tema, porque enquanto você narrava essa história, eu consegui me recordar de vários momentos da minha vida, quando eu era novo em algumas escolas e que tinha uma ideologia de fato sendo distribuída amplamente, que eu não sei de que maneira isso foi colocado dentro do meio educacional, mas que levava as pessoas, os alunos a acreditarem que de fato o cenário ideal era você ter uma maneira de, digamos, revitalizar esse bandido, e você tem que cuidar bem dele, aí mostrar, mas veja só como a cadeia aqui tem 3 mil pessoas na mesma cela, você acha que o cara vai sair? Não, tem que tratar ele bem, tem que reeducar, né? Essa era a grande palavra. Eu me lembro também, de certa forma, no próprio Tropa de Elite, tinha muito dessas demonstrações, né, de grupos ali que tinham uma mentalidade mais ou menos dessa forma, mas, em linhas gerais, parece que
com o passar do tempo, isso ficou muito claro, que não resolve, pelo menos dentro da nossa realidade brasileira, você ter um mecanismo de segurança prisional que seja leve, não resolve o problema. Mas ao mesmo tempo em que a gente tem esses discursos, né, sendo impregnados aí nas faculdades, nas universidades, nas escolas, aparecem esses grupos que perceberam que não está dando certo, que ele precisa se eleger, ele está no Nordeste, a chance de um voto ir ao PT é maior, mas ele também tem um baita de um problema nessa região, que é a questão da segurança, ele precisa ser incisivo. Só que, cara, quando a gente olha aí para, sei lá, declaração, o governo percebeu isso e sabe que vai ser a pauta do ano, das eleições, e tem tentado ser um pouco mais enfático, tem falado o próprio caso Master, né? A gente precisa investigar, o Lula falou do filho dele, do Lulinha, a gente precisa, se ele estiver errado, tem que investigar de fato. Só que ao mesmo tempo, o próprio Lula, 3 meses atrás, pouco antes da operação no Rio de Janeiro, ele falou que a culpa não era do traficante, era do usuário, sabe aquela... Então... traficante é a vítima do usuário, né? A traficante é a vítima do usuário. Com base em toda a história que você criou nesse meio, Pimentel, da onde que surgiu isso? Assim, desde o início da sua carreira já existiam esses grupos que tentavam passar essa ideologia adiante, ou foi algo que foi se desenvolvendo em meados dos anos 2000? Enfim, eu não tenho conhecimento, eu gostaria de entender de onde isso surgiu e claramente virou contra o criador, né, de certa forma, pelo menos aqui no Brasil. Henrique, eu tô rindo porque eu fui na Band aí e o Mitre, que eu gosto do Mitre pra cacete, eu tenho uma admiração por ele incrível. Eu falei isso, o presidente disse que a culpa é dos viciados. Aí o Mitre falou, não falou? Eu falei, falou, porra! Falou, porra! Mas depois ele disse, mas ele disse, porra. E se ele, disse não existe. Mas se ele em algum momento disse, ele tem esse pensamento existe nele, né? Ele realmente acha que o culpado é... Disse depois que a assessoria de imprensa deve ter falado ali, não pegou bem e tal. E é muito legal porque isso iguala o Lula ao Capitão Nascimento, né? Porque o Nascimento pegava lá o viciado na boca de fumo e falava, o culpado dessa porra aqui é você! É muito, muito doido isso. Mas o Capitão Nascimento estava equivocado, mas ele deu uma sofisticada no pensamento dele ao longo de anos, e o Lula não sofisticou o pensamento dele. Realmente... O viciado não é culpado dessa porra, não. Realmente tem outras variáveis que atuam nisso. Mas vamos dizer, em 2007, quando nós fizemos Tropa de Elite, já tinha essa discussão do Michel Foucault na sala de aula, né? Já percebia ali o personagem Matias, do brilhante ator André Ramiro, ele numa sala de aula da PUC, onde a garotada era filha de juiz, filho de desembargador, filho de promotor, porque essa é a elite hoje econômica do Rio de Janeiro, hoje, funcionários públicos que ganham acima de 70, 80 mil reais. Essa passa a ser a elite, principalmente a elite da PUC no Rio de Janeiro, porque o cara que é mais rico que isso, ele manda o filho estudar em Harvard, Yale, ele manda o filho para fora do Brasil. Então, aquela garotada da PUC pressionava o Matias, né? Chamava a polícia de corrupta. E existe um fenômeno no Brasil que já está sendo pesquisado hoje por policiais, que é a guerra contra as polícias, né? Assim, e você pode não perceber isso. Isso pode estar um pouco longe da gente. Eu peço encarecidamente que você veja depois um vídeo de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Caco Barcelos. Admiro muito. Ele fez o livro Abusado, que é um livro maravilhoso, onde eu até fala da minha equipe, foi minha equipe que prendeu o Marcinho VP. E ele também fez o livro Rota 66, e depois ele fez o melhor produto da Rede Globo hoje, que é o Profissão Repórter, certamente o melhor produto da Rede Globo. É um cara inteligentíssimo. Ele foi num podcast um dia desse, Henrique, olhou para o entrevistador e falou, olha, quem mais mata no Brasil são as polícias. E começou a desenvolver uma linha de raciocínio sobre isso, né? O camarada, ele está totalmente equivocado. Você pega o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Ministério da Justiça, os dados do Ministério tabulados, né? A Polícia do Rio de Janeiro hoje é responsável por 19% das mortes. Comando Vermelho, 81%. O Comando Vermelho, ADA e Terceiro Comando, né? Então, ele dizer que o Brasil é violento em função da polícia, ou ele é um puta de um mentiroso, ou ele não conhece nada, ou ele está tentando jogar a sociedade contra a polícia. Bom, ele não conhecer nada, eu acho pouco possível, porque ele é inteligente, ele sabe onde buscar o dado. Ele ser mentiroso não é verdade, ele não é mentiroso. Então, a opção que sobra é que ele está num movimento, organizado ou não, para jogar a sociedade contra a polícia, né?
é a guerra. Eu começo a procurar, será que em algum lugar do mundo isso acontece? Será que existe alguma mídia no mundo tão má contra a polícia? A polícia do Brasil é ruim mesmo, ela é violenta, eventualmente ela é corrupta, sabe? Mas a posição das emissoras contra a polícia é extremamente covarde, mentirosa, falaciosa, em todo sentido. A mídia brasileira entende a polícia como responsável pelo conjunto da segurança pública. Esquece o judiciário, esquece a família, esquece o Ministério Público, né? Você vê a condenação agora do delegado Rivaldo, ele foi condenado. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que o delegado Rivaldo era meu amigo pessoal. Ele foi absolvido da morte de Marielle, tá? Mas foi condenado por obstrução. A delegacia dele foi acusada de obstruir as investigações. Henrique, delegado de Polícia Civil não pede arquivamento de inquérito. Não pede. Quem pede arquivamento é o Ministério Público. Uhum. Então, houve falha da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e é bem provável que ela tenha existido. Houve falha do Ministério Público do Rio de Janeiro, de vários promotores. E eles não estavam sentados nos bancos dos réus, tá? A segurança pública, ela não é polícia. E parece que, para a imprensa brasileira, a segurança pública se resume à polícia. Sabe? Então, assim, e o jornalismo, acho que contribui para isso. Tem mais uma imagem que eu vi esses dias aí, que eu não aguentei e coloquei no meu Instagram. Mas poupei o jornalista. Era o Bocardi, que é um cara que eu admiro também. Ele estava no jornal de rede para todo o Brasil, mostrando uma vítima de uma suposta violência policial. E a vítima falou que apanhou da polícia, que a polícia bateu e tal. Pô, a Polícia Militar de São Paulo, usando câmera corporal, libera as imagens meses depois. Né? As imagens totalmente opostas ao que o cidadão disse ao vivo na emissora. Né? O cidadão cuspiu no policial, tentou botar fogo numa moto, né? E é evidente que ele foi preso por desacato, desobediência, resistência, né? Mas tudo que o cidadão relatou, tudo 100% mentira. Aí, quando eu vi a reportagem, eu falei, por que uma emissora de rede, de um padrão de qualidade da Rede Globo, coloca uma matéria dessa num jornal de rede sem apurar a parte da polícia? Será que algum jornalista muito ruim faria isso em qualquer país do mundo? Ou isso é só no Brasil? Eu começo a achar que isso é só no Brasil, que existe as editorias, né? Não os donos dos jornais, não a família Marinho, não a família Mesquita, não os donos, né? Mas o jornalista médio, aquele que está no ambiente tático, eu acho que ele opera nesse sentido de promover informações duvidosas, enganosas, mentirosas sobre ações policiais. Ô Pimentel, acho que nesse contexto todo aqui do que o Stetter propôs para a gente conversar, tem algumas pontas aí, né? De um lado a gente tem um Estado muito, vamos usar um termo aqui mais maneiro aí, né? Leniente, né? Digamos assim, com a questão das leis ali, não propondo tantas coisas. A gente tem aqui, como você estava bem comentando aí, alguns setores da mídia aí, anti-polícia, declarados, né, são caras que, e a gente vê que no Twitter acontece o Twitter e no Instagram, pessoas que são mais de direita cobram até, né, porque muitas vezes quando acontece um policial matar uma pessoa, é comoção, e muitas vezes a gente vê casos de cidadãos, você mesmo aqui no podcast comentou, né, de milicianos ou pessoas do Comando Vermelho quando entram numa favela e que fazem a população refém, isso não gera comoção de algumas pessoas. Mas você falou aí antes da questão dos roubos no Rio de Janeiro, é um bandido, uma arma e uma moto. E muitas vezes, até eu mesmo tenho uma cabeça um pouco mais de querer simplificar por que aquele moleque ali entra pro crime, né? Você já está aí há muito tempo estudando esse negócio, existem teorias e teorias sobre isso, mas falando especificamente de Brasil, assim, de realidade ali no chão, o que mais tem levado
o menor, ou então até o moleque não é menor, né? Você comentou que o menor são menos casos em questão de homicídio. Mas o que tem levado no Brasil a essa explosão de tantos moleques que tomam o caminho do crime no nosso país? Eu tendo a ser um pouco mais individualista, né? Eu acredito muito mais na questão individual, e pelo que também eu reparo, não dá pra gente também só colocar na questão do contexto, o moleque nasceu, porque a maioria das pessoas que moram em favelas ou comunidades são honestas, né? Pelo menos, a gente vê que são pessoas trabalhadoras, até nos lugares onde eu frequento que tem pessoas de comunidade, você vê que a maioria vive uma vida bem difícil, sai 4 horas da manhã de casa, volta muito tarde, mas onde que está aí esse ponto que a gente poderia olhar, e você acredita que seria, ou se a gente começar a ajustar por aqui, eu acho que a gente consegue ver um caminho aí de diminuir a quantidade de criança ou de moleque que enxerga no crime uma saída, né, uma alternativa? Ô, Josué, eu não sei se eles querem uma saída, eu acho que eles querem visibilidade social, tá? Aquele brilhante livro, Falcões, Meninos do Tráfico, do Ataíde, do MV Bill, é um livro que virou um best-seller, tá? O MV Bill e o Celso Ataíde, sem uma didática acadêmica, eles não são sociólogos, né? Mas eles começaram a entrevistar centenas de jovens nas periferias do Brasil. Eles chamavam esses jovens de falcões, né? Que era a garotada que estava com a pistola ali no beco, vendendo cocaína à noite, ou então estava num 157. E o MV Bill, ou o Celso Ataíde, não sei quem perguntou, acho que foi o Celso. Ele pergunta, mas por que você veio para o crime? Estava passando fome em casa? Né? E o garoto fala, não, eu vim para o crime porque eu quero ter um tênis de marca, porque eu quero ter um cordão de ouro, porque eu quero ter uma Honda Bis, aquela Honda pequenininha. Ninguém respondia para o MV Bill, estou no crime porque eu estou passando fome, porque o mundo é injusto. Não sei. Ou seja, esse discurso da injustiça social, da fome, da miséria e do desemprego, é um discurso acadêmico, porque na prática mesmo eles não falam isso. Tá? Recentemente, evidente que eu vou lamentar essa morte, que eu não sou boçal. Recentemente, um garoto no Rio de Janeiro, de 13 anos de idade, o nome dele Tiaguinho, foi morto numa operação policial. O pai dele deu belas entrevistas, falou que o filho era um garoto promissor no esporte, várias fotos dele na Rede Globo de camisa de time de futebol, treinando futebol, né? E a mãe dele dizendo que ele era um excelente aluno, muito educado, bom vizinho, né? Eis que chega o dia do julgamento. Os policiais estavam presos, 2 policiais militares presos, acusados de executar o Tiaguinho e plantar uma pistola na mão do Tiaguinho, sabe? No dia do julgamento, a promotoria pública pediu, o advogado da família pediu a quebra de sigilo do telefone do menino. Porra, nos autos do processo, Henrique, tá lá a foto do menino com a pistola, cara, sabe? O menino de 13 anos com a pistola na mão, tá lá no menino pilotando moto dentro da favela, sabe? Moto de alta cilindrada. Tá lá o menino combinando com um colega, vamos abrir a boca que horas? Manda vir o parafal, manda vir o fuzil, sabe? Ou seja, o promotor, quando estava tentando pegar elementos que o menino era um bom menino, ele acabou jogando do processo provas de que o menino, de fato, infelizmente, pertencia ao Comando Vermelho. E Henrique e Josué Guedes, o Tribunal do Júri do Brasil, ele é implacável. O Brasil é um país conservador. E ponto final. O Tribunal do Júri absolveu os policiais, os 2 policiais foram soltos, né? Mas a dúvida que eu tive sobre isso aí tudo é a seguinte: por que a emissora de TV, as emissoras, em momento algum, ao longo dos últimos 2 anos, apresentaram as imagens desse menino com a pistola? Desse menino conversando com um amigo dele, pedindo um fuzil parafal, sabe? Por que esse interesse das emissoras em proteger esse menino? Porque a notícia que o menino estava de pistola é relevante. É relevante para os autos, para o processo, para o julgamento, para a sociedade, é notícia. Né? Mas voltando ao que levou esse menino para o tráfico. Ele tinha uma mãe, ele tinha um pai, ele tinha uma casa, não faltava comida para ele, ele treinava futebol. O que levou esse menino para o tráfico não foi a fome nem a miséria. O que levou ele foi a necessidade de ser percebido
como alguém especial naquela comunidade. Essa teoria da invisibilidade eu escutei pela primeira vez do professor Luiz Eduardo Soares. Ele disse que esses jovens querem pertencer a alguma coisa, eles querem se sentir importantes, né? E eu não sou de esquerda, você sabe muito bem, e eu sou de direita, mas uma vez eu ouvi de um técnico de atletismo lá na Mangueira. A Mangueira tem um projeto social que era apoiado pela Xerox do Brasil, né? Que é um projeto social que formava atletas de alta performance, né? Garotada de 14 anos, 15. Aí uma vez eu perguntei para esse técnico, né, quantos jovens ele tinha perdido para o Comando Vermelho ao longo de 10 anos ou 15 anos, né? Henrique, ele ficou pensando, botou a mão no queixo, calma aí, pensou, me olhou, falou, Pimentel, nunca perdemos ninguém, não. Nunca perdemos ninguém. Todos os jovens que nós recebemos aqui para treinamento de alta performance ficaram conosco. Essa garotada botava um abrigo da Adidas, da Nike, ia participar dos Jogos Estudantis em Minas Gerais, em São Paulo, em Santa Catarina, na Bahia, andava de avião. Essa garotada ganhava uma medalha, se sentia importante, sabe? Com um pouquinho assim, esse garoto começou a achar que o tráfico é uma merda, é uma coisa para perdedor. E é difícil falar sobre isso porque muita gente da esquerda acha que o tráfico é um fenômeno promovido pela desigualdade social e pelo desemprego. Não é. Não é mesmo. Infelizmente não é, porque se fosse, eu saberia como resolver, eu ia gerar emprego, né? Mas alguém quer trabalhar na escala 6x1? Alguém quer começar a vida como copeiro num restaurante ganhando R$1.800, R$1.600? Na escala 6x1? Acho que não. Então, não é uma questão de você gerar emprego. É uma questão de você produzir valores ali. Aí, de novo, tem a questão da família, né? O MVBio chegou a uma outra conclusão, Josué, que muito mais tarde eu fui constatar que o MVBio estava falando a verdade. O MVBio dizia que quase todos esses falcões que ele interagia não tinham um pai. O pai tinha fugido de casa. O pai tinha abandonado a mãe, né? O pai tinha morrido. Uma vez na minha carreira policial, eu fui trabalhar num presídio. Fui emprestado para o presídio para realizar uma intervenção lá durante meses. E eu acompanhava as visitas do sábado de manhã. Eu nunca vi um pai na minha vida visitando um filho na cadeia. Só quem visita filho na cadeia é mãe, irmã e namorada, sabe? Então, a questão do pai ausente também, a falta de autoridade, eu acho que é definitiva também nessa questão, viu, Josué? Mas tem mais fenômenos por cima aí, o que eu sei que não é desemprego e desigualdade social. Isso eu tenho certeza que não. Ô Pimentel, sobre essa questão dos pais aí, você já leu um livro chamado Freakonomics? Já li. Aí tem aquele capítulo lá que fala sobre o aborto e tem a correlação, né, do porquê que é um dado que é difícil de debater, porque ele é muito polêmico, né, mas os caras... Apanha pra cacete. Apanha pra cacete, sim. Da ausência do pai, né, é bem interessante, pelo menos coloca pra pensar, né, refletir ali. Tá apanhando todo jeito, cara. Um ponto ainda em cima disso, assim, mas partindo para uma ótica um pouco diferente desses problemas que a gente tem, eu adoro ver vídeo no YouTube, né? Estamos aqui produzindo vídeo para o YouTube e eu também sou um amplo consumidor. E apareceu recentemente para mim vários vídeos de gringo que vem para o Rio de Janeiro e sobe a favela, mostra como que é a favela e consegue entrevistar, cara, alguns traficantes, mostra a galera com fuzil na mão, obviamente, né, com a cara borrada para não ser identificado. Só que todas as vezes que eu vejo esse tipo de conteúdo e mostro o cara lá em cima, o cara tá com, sei lá, um fuzil que eu não tenho ideia de valor, mas tenho certeza que não é nem um pouco barato, né? Tenho certeza que a gente também não fabrica, sei lá, AK-47 aqui. Eu sei que a gente não produz cocaína aqui. Como que até hoje esses itens conseguem chegar com tamanha facilidade nos grandes centros, na favela do Rio, aqui em São Paulo? Como que isso passa pelo Exército, pela Marinha, pela Polícia Federal? Basta você assistir aí Aeroporto Hora Restrita, que você vai ver ali o pessoal trabalhando, né, pra caramba no aeroporto, a dificuldade, às vezes o cara tá com um negocinho pequeno na mala, é pego. Mas, chega
um caminhão de fuzis aqui no Brasil e chega na favela, às vezes é pego, mas a grande maioria, imagino que não. Como isso é possível até hoje? Henrique, quando você assiste aquela série, antes do aeroporto, tinha aquela dos guardas de fronteira em El Paso, fronteira com Tijuana. Meu amigo, ali são 16 mil agentes da lei. 16 mil, aquele Homeland Security, né? São pelo menos 20 helicópteros, né? Milhares de viaturas. Raio-X pra cacete, cão farejador. E passa fuzil, e passa cocaína, né? Você acha que o Brasil, com 9 mil policiais rodoviários, com milhares de rodovias aí, de KMs, a gente vai conseguir fazer algo melhor do que o americano faz na fronteira de Tijuana com El Paso? Então, assim, até porque a vocação das fronteiras não é policial, a vocação da fronteira é comercial, né? Então, eu não estou muito nessa questão, como é que o fuzil chega? Ele vai chegar, não tem... BR-101 aqui no Rio de Janeiro, que é a Dutra, passam 7 mil caminhões por dia, 7 mil caminhões atravessam de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Se o fuzil está chegando de Paraguai, de Pedro Juan Caballero, ele passou pelo Paraná, passou por São Paulo, né? São Paulo tem 14 acessos hoje, todos eles em pontes fluviais, né? Ele vai chegar no Rio. Eu não tenho como abordar 7 mil caminhões. É uma ilusão total. E, de novo, eu falei para o Josué, se nós tivéssemos uma vareta mágica hoje que fizesse, acabou a cocaína no Brasil, acabou a cocaína. O Comando Vermelho não ia sentir isso. O número que o delegado Vitor Santos, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, passou para o canal My News em entrevista, foi o primeiro secretário que tocou nesse assunto, né? Eu até então nunca tinha visto um secretário tocar nesse assunto. O número que ele deu é o seguinte: Comando Vermelho hoje é 15% maconha e cocaína e 85% é extorsão, bujão de gás, internet, cigarro paraguaio. Ou seja, se nós tivéssemos a melhor Polícia Rodoviária Federal do mundo, com centenas de milhares de agentes da lei, com raio-x pra cacete, se nós conseguíssemos bloquear a chegada da maconha e da cocaína do Peru, da Colômbia, da Bolívia, né? Ainda assim, o Comando Vermelho iria sobreviver, porque isso representa 15% do capital deles. Ele mudou de produto. O produto dele era maconha e cocaína e rouba banco. Aí o produto dele virou maconha, cocaína, rouba banco está em extinção, não tem mais, roubo de carga, cigarro, internet. Né? Sendo que eu conversei com o Josué, Henrique, situações muito, muito doidas, alucinadas, de favelas do Comando Vermelho hoje que não vendem maconha e cocaína. A favela vive somente da extorsão de internet. R$109 o sinal de internet. Para que o cara vai vender cocaína e maconha? Um problemão de logística para chegar, para guardar. Se for preso, a pena é altíssima, porque a pena para narcotráfico no Brasil é uma das mais altas do mundo, tá? Nós passamos a mão na cabeça do homicídio, do latrocínio, mas do tráfico de droga a gente vai pesado, né? A lei evoluiu, né? Tudo bem que nós temos as saidinhas, nós temos a progressão da pena, né? Ok? Mas a pena para narcotráfico no Brasil, a mão é pesada. Então o bandido percebe isso e prefere vender vape, né? Aí eu fico com raiva do cara que usa vape aqui do meu lado, na Zona Sul do Rio, porque eu sei que aquele vape é importado pelo PCC. Eu sei que aquele vape é vendido pelo Comando Vermelho, né? Então, assim, não se fica mais fechado com essa coisa de proteção de fronteira, não, porque o domínio territorial hoje, ele depende da arma de fogo, sim, mas a arma de fogo hoje ela pode ser montada com impressoras 3D, né? Você monta a impressora, todo o aparato externo, o ferrolho você importa, e para importar o ferrolho e o conjunto de gatilho, isso não passa no raio-x, você consegue entrar com mais facilidade, né? E o acabamento da arma, o externo, a coronha, a placa do guarda-mão, eles fabricam no Brasil com impressora 3D. Então, assim, eles estão na nossa frente, né? O Derrite já falou sobre essas fábricas de fuzis funcionando no Brasil hoje, né? Os fuzis apreendidos são modelos coach, mas não são coaches.
são modelo Colt. Mas são fuzis modernos, são letais, mas eles são importados, contrabandeados para cá, desmontados, né? E o processo de finalização aqui é feito no Brasil. Não, loucura. Você estava citando esse caso dos vapes, aqui a gente tem, na Faria Lima, você vê com uma certa frequência, né, esse tipo de comércio, principalmente perto dos bares, e recentemente eu fiquei sabendo até que uma dessas pessoas, que é muito conhecida por aqui, além de vender o vape, ele ainda fica de olho no relógio e dá a fita depois, passa a fita adiante. Então isso explica boa parte dos casos que ocorreram. Não. Tu fuma vape, você? Josué, já perguntei essa porra pra você uma vez, tu fuma vape? Fumo não, Pimentel. Então tá certo. E aí, Pimentel, assim, eu tava estressando esse caso de como chega, mas na verdade meu objetivo era entender o como sai, porque muito recentemente eu tenho observado várias notícias aí de, sei lá, cocaína que sai do Brasil, vai parar na Espanha, vai parar em Portugal. Saíram vários casos recentemente de conexões de facções, principalmente em Portugal, né? Qual que é o tamanho atualmente desse mercado exportador brasileiro? Até onde chegam essas facções para fora do Brasil? Quais as geografias? Qual que é o tamanho disso atualmente? Josué, o dado do DEA hoje, não do FBI, tá? Do DEA norte-americano, é que o Brasil é o segundo maior mercado consumidor, tá? Mas, infelizmente, nós estamos cercados pelos 3 maiores produtores. Olha que situação frágil nós estamos. Nós temos um mercado consumidor bem importante, né? São os grandes centros urbanos, né? E, além disso, a gente faz fronteira com Bolívia, Peru, Colômbia, né? Em algum momento, inclusive, tá? Eu tive no Peru 2 vezes, sobrevoei as plantações de cocaína, fui lá com a polícia peruana. Eles conversaram comigo as dificuldades, porque existia uma lei federal que a coca podia ser plantada para questões medicinais, né? Mas depois a família, quando ela captava um certo recurso, ela tinha que mudar a lavoura de coca para aipim, de coca para milho, sabe? E muitas famílias não mudavam mais a lavoura. Então, eles tinham o tal do permisso de plantação, que já estava com o tempo estourado. Olha como é complexo isso, viu? E quem me levou lá no local, Henrique, foi o ministro da Coca do Peru. Tinha o Ministério da Coca do país, só para você entender como as coisas são complexas. Mas as plantações que eu visitei ficavam, em média, 20 km, 30 km da fronteira brasileira. Eles não ousavam plantar tão próximo ao Brasil, porque o nosso CIVAM, nosso Sistema de Proteção da Amazônia, lá, nossos aviões, conseguem fotografar e perceber a cocaína no meio de uma floresta. A floresta, ela é heterogênea, quando ela passa a ser homogênea, o cara percebe que tem algo ali. Então, em nenhum momento que eu tive lá, nós vimos plantações no lado brasileiro. Aí você vai falar, pô, Pimentel, mas eu escutei dizer que era uma planta que dava em altiplanos, precisava de montanha. Sim, mas desenvolveram uma versão nova que podia ser plantado em planícies, né? E eu saí de lá um pouco triste, porque você percebe a imensidão da Amazônia, é gigantesco, não existe possibilidade logística humana de você realizar a repressão ali. Então, a repressão mais inteligente é na rodovia federal, né? Porque a cocaína tem que buscar uma rodovia, e essa rodovia vai para Belo Horizonte, para Brasília, vai para o Rio, para São Paulo, né? Então, deveríamos gastar nossos esforços, nosso dinheirinho, fazendo a repressão nas rodovias. Acreditando que algum ministro da Justiça vai dobrar ou triplicar o efetivo da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, que nunca aconteceu, né? E tem uma outra questão agora, que é a proximidade desses países que eu te falei com os portos brasileiros. Nós já identificamos submarinos improvisados saindo do Amapá em direção a Portugal, né? Olha a sofisticação, né? Não é um submarino de verdade, é um improviso, né? Mas funciona como, né? Ele navega a baixíssima profundidade, bem na linha d'água mesmo. Isso já conectado PCC, com autoridades alfandegárias de Portugal, com prisão de agentes da lei em Portugal pela Polícia Nacional, né?
que deve ser uma vergonha para eles, né? É o primeiro sintoma do crime organizado brasileiro consolidando em Portugal. Isso tudo é vergonhoso para a gente. Mas repito a você, isso não reflete o que a gente está conversando aqui, porque isso está longe da dona de casa que pega o metrô, que pega o ônibus, né? Nossa questão aqui, Henrique, é o latrocínio, é o roubo de rua, é o roubo de celular, né? Conhece Niterói, Josué? Já foi em Niterói? Fui uma vez. Tá. Niterói é uma cidade bonita, tem lá um circuito de Niemeyer, né? uns museus bonitos. Niterói tem 500 mil habitantes, 500 mil. É a mesma população de Atlanta, na Geórgia. É a mesma população de Miami, na Flórida. É a mesma população de Kansas City, no Missouri. É a mesma população de Lyon, na França. Todas essas cidades que eu te falei, Kansas City, Lyon, Atlanta e Miami, tiveram latrocínios ano passado. Roubo com morte. Niterói teve 0 latrocínios. Nenhum. Se nós usássemos o latrocínio como indicador de violência, Niterói seria mais seguro que Lyon, na França. Seria mais... Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, tá? Porque latrocínio, de forma isolada, não tem que ser indicador de porra nenhuma. Assim como homicídio, de forma isolada, também não tem que ser indicador de porra nenhuma. Mas se nós considerássemos o medo que o latrocínio nos desperta, né? Num sinal de trânsito, né? Uma arma na cabeça, o cara puxou o teu relógio, te matou. Se nós usássemos o latrocínio como principal indicador, Niterói seria melhor que Lyon, que Atlanta e Kansas City. Aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Josué, estou apanhando até hoje para essa porra desse vídeo. Se arrependimento pagasse, meu irmão. Aí já disseram que o prefeito me pagou para fazer a porra do vídeo. O prefeito de Niterói é Rodrigo Neves, é de esquerda. Eu jamais votaria num prefeito de esquerda na minha vida. Mas a prefeitura lá investiu em câmeras, né? Aí os moradores de Niterói começam a mandar vídeos para mim. Pimentel, porra, para de falar merda, Niterói tá um inferno. Tá cheio de morador de rua, né? Você não sabe o que você tá falando, seu merda, seu porcaria, porra. Eu despertei um ódio da pessoa, porque eu peguei um dado verdadeiro que não pode ser subnotificado, que é latrocínio. Você não esconde. O cara toma um tiro na rua, vai sair no jornal, porra. Alguém vai contar, o cara foi baleado ali, roubaram o celular dele e tal. Por que isso aconteceu, Henrique? Eu tenho uma explicação. Um morador ligou para mim e mandou um zap para mim assim: eu moro no bairro do Fonseca e há 11 dias eu estou escutando troca de tiro atrás da minha casa das facções. Ou seja, para aquele morador, latrocínio para ele não é nada. Ele está preocupado com a troca de tiro que ele escuta todo dia quando ele vai dormir, do Comando Vermelho. O outro morador ligou, mandou um zap para mim assim: estou sem internet na minha casa já há 5 meses. O Comando Vermelho cortou a internet do meu bairro e eu não consigo mais acessar a internet. Eu tenho que comprar a internet do Comando Vermelho. Para esse outro morador, a violência, ele não tem mais o direito de usar e-mail, de mandar o Netflix, de usar um zap, porque o Comando Vermelho tirou o zap dele. Para o outro morador, ele mandou para mim assim: pô, a minha rua tem 25 moradores de rua com faca na mão e de noite eles fazem roubos na rua, são os cracudos, né? Para o outro morador, o cracudo é o problema. Então, olha como é difícil até mesmo você apresentar dado. Porque a conclusão que nós chegamos hoje é que violência não é mais número, porra nenhuma. Violência é percepção, né? Sim. E Niterói, apesar de estar com um número baixíssimo de latrocínios, o morador não percebe. Niterói teve, em 2015, 11 latrocínios. Em 2025, nenhum. Pimentel, é por causa do homicídio. Niterói teve, em 2015, 110 homicídios. Em 2025, teve 30. Reduziu em um terço o número de homicídios, tá? Um quarto, perdão. E ainda assim o morador tem a percepção que Niterói está uma merda, porque ele escutou troca de tiro do Comando Vermelho, porque ele não tem mais a possibilidade de usar a internet dele, que o Comando Vermelho roubou, né? Eu proponho, Josué, eu vou falar isso com
com vários colegas aí, eu proponho a criação de uma cesta no Brasil, que vai ser o Índice Nacional de Violência, sabe? Vou propor essa porra na Fiesp semana que vem, se Deus quiser, no Conselho de Segurança. É uma cesta com 5 ou 6 indicadores: homicídio, feminicídio, latrocínio, roubo de celular, roubo de carro, roubo de rua e domínio territorial, né? Soma tudo isso, faz uma média ponderada. Isso aqui tem peso 1,4, isso aqui tem peso 1,5. É igual uma cesta da inflação, que a FGV media antigamente, né? Porque eu preciso ter pelo menos alguma informação para dar para o povo. O Henrique, eu falei do Ceará para você, daqui a um ano, espero eu, vai acontecer algo no Ceará muito ruim. O Comando Vermelho vai ser hegemônico. Ele vai expulsar todas as facções de Fortaleza. Vai ter só o Comando Vermelho, mais ninguém. E você vai perceber o governador do Ceará dando uma entrevista dizendo: reduzimos os homicídios. Reduziu porra nenhuma. Não tem mais disputa territorial, os homicídios deixaram de existir. Mas Fortaleza vai estar com o morador sem internet, vai estar com domínio territorial, vai estar com a facção cobrando pedágio, praticando extorsões, mas o homicídio, que é o principal indicador ainda, vai estar em queda. E alguém vai tentar se promover politicamente com isso. Então, qual é a nossa saída para o Brasil hoje? É criar um índice, INV, Índice Nacional de Violência. E, de repente, uma vez por ano, a gente bota mais um indicador. Pode ser até um indicador absurdo, roubo de bicicleta, bota lá. Pode ser um indicador absurdo, sei lá o quê, violência contra os animais, eu não sei, vai botando indicador. Com média ponderada, viu? Com média ponderada, né? Uhum. Niterói, para seu conhecimento, Josué, ano passado também não teve nenhum feminicídio. 0 feminicídios em Niterói. Nenhum macho, filho da puta, malvado, matou sua namorada, noiva ou esposa. Isso também é bem pouco comum numa cidade de 500 mil de habitantes do Brasil, sabe? Então quem é de Niterói está nos vendo aí, apesar do prefeito não ter me dado nenhum dinheiro, não ter me contratado para porra nenhuma, Niterói vive dias legais na segurança pública, que poderiam ser bem melhores, logicamente, mas esse indicador aí é um indicador que não é da prefeitura, é do governo do estado, né? São indicadores de dias melhores do que nós estávamos há 10 anos, né? Ô, Pimentel, acho que vai ter que colocar alguma coisa aí pelo que a gente viu das últimas notícias aí, envolvendo Faria Lima, REAG, tem que ter algum indicador aí que fale sobre finanças aí do PCC na Faria Lima. Inclusive, queria puxar um pouco desse tema, Pimentel. Eu acho que isso que você fala de, às vezes, uma facção dominar um território ser um problema, né? Porque isso pode gerar até um incentivo perverso para um agente público, né? Do cara, a gente já ouviu falar de negociações que acontecem entre agentes públicos, e aqui em São Paulo tem uma história bem antiga aí de um acordão que aconteceu com o governo, o PCC e tal, né, para as coisas se acalmarem, e aí você meio que vive uma paz, né, entre aspas, né, e aí você começa a ver que o crime ele vai abrindo outras portas, e as pessoas vão entendendo onde que o crime chega por outras vias, né? E aí a gente tem os casos de máfias e tudo mais, né? Que eu acho que é um outro caminho que o crime toma, né? Sai da violência de rua, né? Que digamos que é um crime bárbaro, né? É um crime mais pesado que a pessoa sente o impacto no dia a dia dela, para outras coisas. Onde que você acha que o Brasil hoje se encontra, assim, em termos de profissionalização do crime? Você acha que a gente ainda vê em muitos lugares aquele crime mais comum, né, que não envolve tanto, não tem tantas coisas assim envolvendo, né, digamos, sofisticadas, né, mas aí a gente pega casos de fundos de investimentos, né, coisas que vão ganhando sofisticações que começam a preocupar, né, porque aí realmente é um outro jogo, né. O Brasil está caminhando a passos largos, assim, para essa profissionalização? É a transição de crime organizado para máfia, né, na sua definição clássica. Mas só explicar, Josué, para a gente não confundir as coisas, o mesmo PCC que está na Faria Lima, o mesmo PCC que
que buscou fundos de investimento, buscou especialização para lavar dinheiro, o mesmo PCC que buscou o combustível na região lá de Ribeirão Preto, ameaçou produtores de cana, inclusive, conseguiu comprar algumas fazendas, o mesmo PCC que se infiltrou em refinarias no Rio e em São Paulo, é o PCC que pilota o roubo de celular na capital, viu? É o PCC que dominava a Cracolândia, que foi atropelada lá pelo Derrite, Tarcísio e Nunes, né? Graças a Deus. Você sabe que o PCC era dono dos hotéis da Cracolândia, ele era dono dos hotéis, né? Pouca gente sabe disso, porque o jornalismo não cobriu isso com muito profissionalismo, mas o PCC dominava os imóveis locais, né? Provocava, inclusive, a queda do preço, né? Esses imóveis eram utilizados para guardar drogas, né? Também eram utilizados como alojamento. Mas, e eu disse para você no início, que o celular roubado em São Paulo está sendo localizado hoje em países africanos. Eu preciso de uma estrutura organizada para roubar esse celular, colocar numa caixa, colocar num avião, no navio e mandar para a África. É o mesmo PCC, que ele opera num leque de atividades, todas elas fora da lei. No jargão de mercado, isso aí seria uma diversificação, né, Pimentel? Lógico. É porque ele tem o domínio territorial, ele vai explorar tudo. E esse mesmo PCC, ele pode tomar algumas ações que, eventualmente, a gente pode entender como ações, nossa, como isso é bonito, né? Como o PCC é uma federação, a gente sabe, através de alguns secretários de segurança pública, Brasil afora, que em alguns estados o PCC está pedindo para retirar os menores do crime. Não quero mais menor no crime. Por quê? Porque o PCC é bonzinho? Não. É porque tem lideranças do PCC que estão com filhos de 18 anos, 19 anos, e o cara não quer o filho no crime. Pô, né? Acabou. Então, assim, nada de bonzinho. Imagina você é um líder do PCC, você descobre que seu filho foi para uma quebrada com uma pistola na mão, o cara está na cadeia, pô, pelo amor de Deus, meu filho não vai entrar nessa porra, não. Então, tem algumas coisas que vão acontecer. É a migração, o fim do crime violento, não é um salve, não é uma decisão, mas o PCC entendendo que é muito mais lucrativo atividades de fraudes envolvendo telefonemas de presídio, né, de extorsões, do que rouba-banco. O rouba-banco tem que mobilizar uma equipe, invadir uma cidade à noite, é um novo cangaço, domínio de cidade, enfrentar policiais, vai ter tiro, né? Então, a gente sabe que em alguns locais do Brasil o PCC não quer mais fazer isso, não. Né? A gente sabe que o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, está, em algumas favelas, poucas, está terceirizando a venda de cocaína. Não quero vender cocaína, deixa o cara ali vender e dar um dinheirinho para mim, sabe? Isso pode acontecer. Mas o fenômeno hoje do PCC da Faria Lima é a máfia italiana. Em Nova York, Lucchese, na década de 80, que investiu em lavanderias, em pizzarias, né, para lavar dinheiro, né? Lavar dinheiro das extorsões, tá? Porque a máfia via de extorsão comerciante. Domínio territorial, cobrar do comércio dinheiro para não sofrer violências, assaltos, né? É a máfia italiana, não a irlandesa, né? Então, assim, o PCC está virando isso. O PCC não precisa vender mais porra nenhuma, só extorquir. E aí começa o nosso assunto lá da origem. Vocês não estavam vendo a gente ainda, a gente estava batendo papo aqui. Eu falei, o Estreito de Hormuz impacta o preço do dólar, evidente. Parece que hoje o dólar já começou a cair de novo, né? Mas o Irã vai lá e fecha o Estreito de Hormuz. Ok, mas hoje o Brasil precisa receber data centers. Dezenas, quem sabe centenas, né? Porque tem energia sobrando aqui. Aí o mundo vai usar o Brasil para colocar um data center, investimento de 400 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, né? Gera pouco emprego, né? Ok, mas é um investimento. Aí o data center vai procurar uma periferia, porque ele não pode estar instalado em Vila Nova Conceição, nem no Itaim Bibi. Ele vai para uma periferia. Aqui no Rio de Janeiro ele vai para a Zona Oeste, ou então ele vai para a Baixada Fluminense. Essa periferia é dominada pelo Comando Vermelho, ou por uma milícia. Essa empresa de data center vai ter que pagar uma propina para a facção. E é bem provável que o compliance dessa empresa não permita. O compliance vai dizer assim, negativo. Tem menor possibilidade de a gente colocar aqui 30 mil por mês para uma facção, né?
Essa empresa tem capital aberto, capital na bolsa, né? É dinheiro europeu, é dinheiro americano, sei lá o quê. Esse cara vai falar assim, não vou ficar aqui não, vou picar a mula, vou para outro lugar. Não é para aterrorizar nenhum investidor em data center, não, pelo amor de Deus, tá? Porque você deve ter vários amigos que querem botar dinheiro no Brasil nisso aí. Mas, cara, vai para o Paraná, vai para Santa Catarina, vai para o Rio Grande do Sul, que não tem Comando Vermelho, que não tem PCC, mas não vai para Bahia, para o Ceará, não, tá? Não vem para o Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense, não, tu vai se fuder. É questão de tempo, tá? Ou então você vai gastar uma fortuna com segurança privada, né? Ou então você vai perder boa parte da sua vida pedindo favores para políticos locais, para polícia militar basear viatura e tal, né? Ou seja, perceba o risco. Eu estou falando de data center, mas isso pode virar fábrica de automóveis, isso pode virar uma distribuidora de alimentos, né? Henrique, eu tive numa distribuidora de alimentos aqui no Rio de Janeiro, infelizmente ela fechou, ela era assaltada todos os dias, cara, pela facção, né? A facção invadia o depósito e roubava todo dia o mesmo gênero, né? Era Red Bull e Red Label, né? Aí eu falei, pô, cara, tira o Red Bull e o Red Label, leva direto para o ponto de venda, né? Tira do CD. O CD não pode ter isso aqui. Mas os bandidos, quando tiraram o Red Bull e o Red Label, continuaram a invadir para roubar outra coisa qualquer, né? Então a solução do dono, do presidente, foi fecha. Vou para outro lugar. Né? Olha como o domínio territorial vai nos afundar na economia. Se a gente não recuperar todo esse território aí, está na mão dessas facções, né? Isso eu acho que é a nossa maior emergência nacional, né? Pimentel, e esse PL antifacção que foi aprovado recentemente na Câmara, agora está indo para a sanção presidencial, resolve alguma coisa? É um passo adiante ou não tem tanto efeito assim? É um passo adiante, pô. Cara, é inegável que a sensação de você descobrir que um preso vota é um absurdo, né? É inegável que uma saidinha de visita ao lar praticada em 1/6 da pena é um absurdo. Isso não acontece, de novo, em nenhum lugar do mundo. Isso não é ideia do PT, não, tá? Isso aconteceu lá do governo Figueiredo. Foi 1983, né? A nossa lei de execuções penais do Ibrahim Abiakel, 83. Essa lei que a gente reclama tanto, ela não é herança maldita da Dilma nem do Lula, tá? É uma herança maldita do governo militar, mas é maldita mesmo. Porque qualquer país do mundo que você visita hoje tem progressão de regime, sim, mas com 2/3 da pena, com 3/4 da pena, com 9/10 da pena. Você tirar o preso do regime fechado e lançar ele na família, dá problema, o cara está totalmente desambientado. Então, você vai soltando ele aos poucos. Ele sai numa visita do Dia dos Pais, ele não matou o pai nem a mãe, pelo amor de Deus, né? Mas ele sai numa visita e tal. E aí, daqui a pouco, você fala, ó, pode ir. A gente não tem no Brasil aquela figura do filme americano do oficial de custódia, que vai lá na casa do cara fazer exame de sangue, ver se ele está cheirando cocaína, para saber se ele está chegando em casa às 10 da noite, né? Para saber se ele está bem adaptado à família. Isso é coisa de filme americano. No Brasil, a gente nunca teve isso. Nós temos mais ou menos a tornozeleira. Mas a discussão se tem que existir ou não saidinha é uma discussão boba. Tem que existir. Ela não pode acontecer com 1/6 da pena. Ela tem que acontecer lá na frente, porra, né? Essa seria a discussão verdadeira. Então, o Derrite conseguiu manobrar isso com bastante maestria, com muita oposição da esquerda brasileira e com muita oposição também de deputados do PSD do Kassab. Isso me assombra, sabe? Porque o Kassab hoje ele tem hoje o Ratinho Júnior, ele tem hoje o Ronaldo Caiado, que é um cara que fala de segurança pública, o Ratinho Júnior também, né? Mas muitos deputados do PSD votaram contra o fim da saidinha. E aí você tem mais inovações, e uma inovação que foi muito atacada pela esquerda do Brasil, mas muito atacada pelos jornais do Brasil, é que o Derrite teria tirado o fundo da segurança pública da Polícia Federal, sabe? Esse fundo
esse fundo da segurança pública hoje, ele é formado por dinheiro da loteria, da Mega Sena, né, da Caixa Econômica, é formado por emendas parlamentares e é formado também por patrimônio apreendido de operações policiais, né? Esse fundo, ele subsidia hoje as diárias dos policiais federais que realizam operações por todo o Brasil. Isso não está no orçamento da União, então esse fundo serve para isso. E para outras coisas também, compra de equipamentos e tal. Esse fundo ficava todo na mão da União. A União podia repartir. A proposta do DERIT é que os estados tenham participação nisso. Isso é muito justo, cara. Isso é muito justo. Até porque, muitas das vezes, o dinheiro apreendido foi pela polícia estadual, sabe? Mas eu não sei por que a imprensa escolheu isso. Ah, não tenho que atacar, então vamos dizer que o DERIT tirou o fundo da Polícia Federal, sabe? Pode ser. Jornalistas inteligentíssimos, sabe? Não sabiam do que estavam falando, sabe? Os caras... Eu ligava para o jornalista, meu amigo, você sabe como é que é formado o fundo? O cara não sabia, né? Você sabe qual é a proposta verdadeira do DERIT? É que esse fundo seja dividido, né? Até que um dia eu falei isso, não conheço o Hugo Mota, viu, Henrique? Não conheço mesmo. Né? Um dia o Hugo Mota pegou a minha fala e colocou nas redes sociais. Será que nenhum deputado sabia explicar o que eu estou te explicando, sabe? Será que nós temos que polemizar até isso? Mas, por que eu acho que a PL de facção ela não é o fim de tudo? Eu gostaria que nós tivéssemos dispositivos na PL de facção para expulsar com maior velocidade policiais corruptos, tá? Eu acho que isso passou um pouco em branco, sabe? Eu acho que não foi prioridade do time que bolou essa PL. Em alguns estados da federação, a gente demora aí 10, 8 anos para expulsar um capitão, para expulsar um delegado, sabe? Isso é bem ruim também para a percepção da corrupção do Brasil, né? Com certeza, sem dúvida. Manda bala, Josu. Vai lá. Não, porra, abri o Instagram aqui, o pessoal vai ver aí que o programa é gravado e... Stetter, você sabia que hoje é aniversário do capitão? Eu não sabia não, rapaz. Eu também não sabia. Abri o Instagram aqui porque eu postei aqui, aí na hora que eu olhei aqui tava... Pô, que isso, Pimentel? Parabéns aí, meu cara. Felicidade. Muito obrigado, oportunidade. Eu vou sair daqui para comer uma pizza com a minha mulher depois, viu, porra? Não vou deixar em branco esse momento. Não, o pior é dedicar 2 horas aí do dia do aniversário com a gente, né? Pô, tem coisa melhor para fazer da vida, Pimentel, que coisa. Mas agradeço demais. Só assisti o Instagram, o vídeo que eu fiz hoje, postei o vídeo tem 1 hora, tá? Foi o vídeo justamente da moto, uma arma, um bandido, né? Postei o vídeo tem 1 hora, já está com 70 mil visualizações. Então, eu acho que isso é um fenômeno brasileiro, realmente. O brasileiro passou a ter medo de motociclista hoje, né? A gente associa até... Não tenha dúvida. Você estava falando um homem, uma moto e uma arma no Rio, né? A única diferença aqui para São Paulo é que é uma moto, 2 homens e 2 armas, né? Mas basicamente a história se repete. Sem sombra de dúvidas. Eles querem moto por quê? Existe um caos urbano no Brasil. O carro está... É evidente que tem carro em atividades criminosas no Brasil, a gente vê sempre, mas o carro ele fica preso num grande centro urbano, ele para numa avenida e vai ficar engarrafado, né? Então, sim, o próprio caos urbano brasileiro possibilita essa dinâmica do crime hoje com a moto, tá? Então, realmente, prefeitos devem estar mais próximos das polícias militares, porque esse fenômeno de moto no crime é em função do caos urbano também, né? É em função do trânsito não andar, né? Aí o bandido sobe calçada com a moto e puxa teu celular e te joga no chão, horrível. Desses vídeos que viralizam por aí, pelo menos em São Paulo, normalmente a gente vê moto ou às vezes pessoas a pé, né? Que aproveitam o engarrafamento, encosta ali num carro parado, destrói o vidro, enfim. Aqui na Faria Lima também tem o fenômeno dos moleques que se passam por entregadores de delivery de bicicleta, né? Já aconteceram alguns casos aqui, né? Dá mole ali com o celular, falando no meio da rua, passa rapidinho, leva o celular, e ainda com a mochilinha ainda, de entregador ainda. Quando eu fui te visitar aí, Josué, eu fiquei no hotel, o cara falou pra mim, eu fui comprar uma pizza ali perto do hotel, o cara falou, cuidado com a gangue da bicicleta.
Aí depois eu comentei isso com policiais militares de São Paulo, essa gangue nem existia mais, sabe? Mas a percepção é cuidado com a gangue da bicicleta, né? Eu atravessei a Faria Lima ali tranquilo, não fiquei com o celular na mão, né? Mas assim, muito menos percepção de violência do que no Rio de Janeiro, tá? Pelo menos na Faria Lima, tá? Mas eu vi esses dias que teve um assalto na Faria Lima Teve. Na frente do prédio aqui. Na frente do prédio. Assaltaram uma casa e aí fugiram e estavam na avenida aqui mesmo e foram abordados pelos policiais. Eu vi aqui de cima que dava para ver. Eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, mas coisa de 1 ano e meio atrás, cara, era diário, assim, você via casos como esse se repetindo diariamente. Vários amigos meus saindo do trabalho, sendo obrigado a ficar de terno jogado no chão por conta de situações assim, mas alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, porque os casos diminuíram bastante, de fato. Ô Henrique, uma conversa aquela conversa mole, a gente tem que fazer um curso para poder enfrentar a conversa mole de esquerda no Brasil, né? Uma das conversas moles de esquerda é que o Brasil prende muito. O Brasil prende muito, aquela coisa toda, né? Porque a tese do Lewandowski era hiperdesencarceramento em massa. No dia que eu fui fazer a pesquisa da maioridade penal em Cuba, porque a lei cubana mudou em 2022, tá? Cuba endureceu as leis para combate à delinquência juvenil. Primeiro susto, a gente achava que não tinha delinquência juvenil em Cuba, mas tem. Quando tu vai fazer a pesquisa, você descobre que Cuba hoje tem 800 presos para 100 mil habitantes. A média, a gente faz a medição assim, né? Presos por 100 mil habitantes, né? Cuba tem 800. O Brasil tem 400. Então, o Brasil prende a metade de Cuba. Cuba sendo o paraíso social que a esquerda diz que não falta comida, que não falta médico, que não falta transporte, né? O paraíso social que a esquerda diz que Cuba é para a gente, né? Que a gente sabe que não é, produz 800 presos para 100 mil habitantes. O caos brasileiro, desigual, produz 400 presos para 100 mil habitantes. Ou seja, Cuba prende 2 vezes mais que o Brasil. O Brasil hoje está na 26ª posição no mundo, entre os países que mais prendem, né? Então, assim, a história que o Brasil prende muito é uma cascata repetida por professores do ensino médio durante anos, né? E potencializada pelo discurso aí nas bancadas das assembleias legislativas de deputados de esquerda, ou então no Congresso Nacional por deputados e senadores de esquerda. O Brasil podia prender muito mais, tá? Esse é um belo corte, por sinal, hein, Josu? Vamos ficar ligeiro depois para não esquecer. O Brasil prende menos do que Cuba. Prende pouco. Esse aí é realmente destruidor de muitos argumentos por aí. Falácias. Eu nem perguntei a orientação política do Henrique, viu, José? Vai que eu estou falando com um cara de esquerda aí, eu nem sei essa coisa. Eu vou te falar, Pimentel, depois entra aqui nos conteúdos recentes que você vai sentir mais ou menos qualquer direção. Mas assim, querendo ou não, o problema é que o que você está trazendo aqui são dados, né? Em teoria não deveria ter uma análise de direita e esquerda, são dados. O problema é quem briga contra os dados, né? Esse que é o problema. E o pior de tudo, sim, né? Que esse assunto ele deveria unir qualquer ideologia política, né? Pô, não é possível, né? A gente ser obrigado a viver num país e que as pessoas estão com medo, né? Estão com medo, com certeza, assim. Você conversa. E não é conversa de bar, não, né? Não é uma conversinha mole e tal. E isso daí, isso impacta, e o Pimentel até comentou no papo que ele gravou aqui com a gente, o impacto que isso tem nas periferias, né? Nas pessoas que acordam de manhã, 5 horas da manhã, vai pra parada de ônibus e é assaltado por um moleque. Às vezes é um celular que a pessoa comprou, parcelado não sei quantas vezes, vai pagar aquele celular por um moleque que o moleque queria e levou o celular da pessoa, né? E quando a gente olha as pesquisas, né, a gente percebe muitas vezes que mesmo quem é de esquerda tende a ser favorável a um endurecimento penal, enfim, movimentos mais específicos, como a gente viu acontecer no Rio de Janeiro. O problema é que eu acho que acaba se perdendo nessa discussão quando entra no mérito mais ideológico do que funcional, né? Então, às vezes, o cara é de esquerda, mas ele, não gosta de crime, não gosta de bandido. Isso acontece. Pelo menos é o que aparece nos dados quando as pesquisas são feitas, né? Ainda assim, há uma massa que induz você a acreditar muitas vezes de que aquele pensamento que é de um pequeno grupo
é o pensamento generalizado. A gente falou aqui de mídia, né? A gente falou de ensino médio, né? A educação de ensino médio, muitas vezes isso aconteceu de fato ao longo dos últimos tempos. Acho que tem uma responsabilidade grande educacional, de fato, aqui no Brasil. Mas o problema da segurança pública, ele tem unido as pessoas ao longo dos últimos tempos, independentemente da ideologia, né? E isso, eu acho que talvez possa ter sido sempre assim, mas por muito tempo não pareceu ser, né? Muito tempo a gente foi induzido a acreditar de que havia, de fato, dois lados e que eram dois lados 50-50. E, pelo visto, o lado é 70-30, né? 80-20, não sei. Essa sensação que eu fico por hora com base em tudo que tem acontecido. E o povo tá cansado também, né? Às vezes o cara podia até pensar dessa forma, mas percebeu que tava pensando de forma errada ao longo do tempo. Tá aí, Nayib Bukele pra provar. Mas a gente pode falar de Bukele, mas eu posso citar, para a gente sair do pensador de direita, pensador presidente, eu posso citar aqui um pesquisador de esquerda, que é o Jean-Luc Vacuin, que escreveu um livro, Punir os Pobres, a Nova Gestão da Miséria, né? Certamente um cara de esquerda, até pelo título do livro. Mas quando tu termina de ler o livro, ele é muito franco em dizer que os Estados Unidos prendeu muito mais, e o crime teve queda, sabe? Então, assim, ele confessa, olha, prender funcionou, está funcionando, sabe? Assim como eu disse para você, Piauí, prender muito está funcionando no Piauí. E que bom que um governador de esquerda tenha essa experiência para que ele possa compartilhar isso com seus colegas do Nordeste brasileiro, que normalmente passam vergonha na condição da segurança pública, né? Então, assim, Henrique, se você olhasse o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2003, você perceberia que as cidades mais violentas do Brasil, elas estavam no Centro-Oeste ou no Paraná, era Guaíra, Foz do Iguaçu, sabe? Cidades com indicadores sociais bem legais, com pouco desemprego, com pouca desigualdade social, com saneamento básico, né? E eram as cidades mais violentas do Brasil, né? Logicamente, em função da migração das facções para o Nordeste, essas cidades do Paraná, hoje, são cidades bem seguras. Os homicídios no Paraná, pela primeira vez, ficaram abaixo de 10 para cada 100 mil habitantes nos últimos 40 anos, ou 35 anos, se eu não me engano. Isso foi tem 2 semanas isso. Porque o patamar foda é o de São Paulo hoje, tá? Eu falei isso para o Josué Henrique. Se nós ignorássemos todos os indicadores e trabalhássemos só com homicídios, São Paulo teve 5,7 homicídios para 100 mil habitantes ano, que é uma taxa inferior à de 20 estados dos Estados Unidos, tá? Mas eu sei que a percepção da segurança em São Paulo não é boa. Eu sei que o cara tem medo de andar de relógio, de celular, né? Exato. Então, porque muitas vezes não adianta você ser de fato, né, morto, assim, mas pô, basta ter uma arma apontada à sua cara que lógico, já vai tudo Henrique, embora, né? Se você abandonar o homicídio e trabalhar com o indicador latrocínio, São Paulo está igual ao Rio de Janeiro, exatamente igual. Está com 0,7 latrocínios para 100 mil habitantes ano. Então, assim, ou seja, no que se refere a assalto na rua com morte, São Paulo e Rio está igual, né? Então, assim, é por isso que eu falo, temos que ter uma cesta no Brasil, INV, Índice Nacional de Violência, que vai ser apresentado toda semana pelo Josué Salomão. Salomão está contigo ainda? Tá aqui, sim. Então, a gente vai ter um episódio mensal no Market Makers, apresentando e o CNV, e o INV do mês cada estado a gente vai dar um INV, porra. A gente vai ser FGV da violência, o Josué. Sucesso. Vai da violência. Ô Pimentel, aproveitando esse seu gancho aí, a gente vê que às vezes a pauta ela é muito comentada, todo debate político se fala disso e tal, e muitas vezes a gente vê que o negócio não evolui ali no Congresso. E aí, quando vai voltar o negócio, eu sei, o Kim Kataguiri teve aqui, ele é um dos defensores de algumas coisas ali que eu concordo e tal, e aí ele contou alguns casos muito esdrúxulos de votação que acontecem nos bastidores, do cara não querer votar, vota de um jeito, mas atrás das câmeras ali e tal, pensa de outro jeito e tal, cara, aquelas coisas de política mesmo, assim.
O que você acha que... E todo mundo que eu converso, mesmo sendo de esquerda, tenho amigos de esquerda e tal, todo mundo tem essa noção de que o negócio tá feio, tá ruim e tal, mas aí a gente vê que não evolui, a gente sabe que tem uma saída política aqui, que é o endurecimento das penas, né? E o que você acha, de tudo que você já viu, você já escreveu livro, roteirizou filme, o que você acha que a sociedade civil, claro, votar nas pessoas certas e tal, mas muitas vezes, às vezes até vota, aí você acabou de comentar, até gente do PSD que parece que está alinhada, é um negócio difícil de compreender, né? Mas o que você acha que existe de arma mesmo para o cidadão pressionar, se você tivesse que criar uma coisa, você está falando desse índice aí, seria um negócio que, se isso daí começa a martelar mesmo e entra na cabeça das pessoas e realmente isso se torna um índice de referência e o cara olha lá para o outro lado, lá, um cara que mora no Nordeste fala, olha lá Santa Catarina, tem um índice muito melhor do que aqui, começa a cobrar. Onde que você acha que a gente pode começar a fazer esse jogo de pressão? Aqui com você, com o Henrique, eu estou impressionado como a pauta da segurança pública. Tem colegas que vão contar história de tiro, de confronto, né? Fanfarrão mesmo contar, eu conto também de vez em quando, mas tem colega que vai no podcast falar de segurança pública, do cenário atual, o que está acontecendo. E, cara, o Igor hoje dá espaço para a segurança pública muito legal, o Vilela dá muito espaço para a segurança pública, a Beatriz deu espaço para a segurança pública agora também, deu para mim, deu para uma policial chamada Busson, né? Então, cara, o que tá de conversa, essa conversa gera debate, gera mudança, gera ideia. Eu falei num podcast aqui sobre a necessidade emergencial da gente montar um cadastro nacional de pessoas expulsas por facções. Por quê? Porque a pessoa que é expulsa por uma facção de casa, ela não vai à delegacia. Por que ela vai à delegacia? Foi expulso. Vai para outro bairro, não tem o que fazer. Mas o Estado não sabe quantas pessoas foram expulsas, porque isso é subnotificado. Imagina, Henrique, se você monta um cadastro nacional de pessoas expulsas por facções, você obriga o cara a ir para casa, por quê? Eu só vou te dar o Bolsa Família, eu só vou te dar o aluguel emergencial, eu só vou te dar prioridade para Minha Casa Minha Vida, se isso estiver notificado. Pimentel, isso vai gerar notificação inversa. Não vai, porque eu vou saber exatamente onde o Comando Vermelho está atuando. Tá? Então, hoje, quando você vai no Ceará, o governo do estado do Ceará fala para a gente que foram centenas de famílias que foram expulsas de casa. Negativo. Você vai lá no território, são milhares de famílias expulsas, tá? Milhares de famílias. Uma tragédia humanitária no Ceará hoje. Não só em Fortaleza, em várias cidades da região metropolitana, Caucaia e tantas outras cidades. Aí você fala no podcast isso, no dia seguinte o senador Girão faz um projeto de lei. Não estou falando que é de minha autoria, pelo amor de Deus, porque não é dele, né? Propondo o cadastro nacional de pessoas expulsas, né? Evidente que a esquerda vai assinar um projeto de lei desse, porque isso é importante para o Brasil. Se um senador da esquerda, um deputado da esquerda não assinar essa porra, porque ele é louco, porque ele é um filho da puta, porque ele é mau, né? Porque isso, de fato, traz um benefício a uma vítima real da violência, né? Evidente também que isso vai expor o verdadeiro número, né? Eu estou te contando isso, Josué, porque a partir daqui pode sair uma porrada de coisa. É o debate que o jornalismo não deu. Lembra bem que, na tua infância, você abria o jornal Folha de São Paulo, tinha uma coluna de economia, muito bem assinada por caras inteligentíssimos, tinha a coluna do esporte, tinha uma coluna de moda, tinha uma de gastronomia, tinha uma de casa e habitação, lar. Só não tinha a coluna da segurança pública. Tinha de internacional, tinha a porra toda. Só não tinha de livros, só não tinha da segurança pública. Segurança pública era relegado ao caderno Cidades, né? E, cara, virou tema de delegado, de capitão, de soldado, de cabo, da direita, né? Negativo. Vamos trazer essa porra para o debate nacional, vamos trazer economista, cientista, engenheiro,
todo mundo para o debate, para propor ideias disruptivas, né? Mas eu comecei dizendo para você também que sem mudança de lei não tinha muito para caminhar, né? E realmente não tem, não. Tem que mudar a lei. O cara tem que ter medo de ser preso, né? Henrique, a última vez que tu veio ao Rio, tu foi a Copacabana, Henrique? Foi a Copacabana? Não, eu fiquei entre Ipanema e Leblon, ali do lado, mas não fui para a Copa. Porra, tu é malandro. Ouvi falar que é melhor. Exatamente. Copacabana tem uma estátua do Carlos Drummond de Andrade. Uma estátua que foi pichada milhares de vezes ao longo de 10 anos. Uma covardia. Era um pessoal de São Paulo que vinha do Rio de Janeiro pichar nossa estátua do nosso ícone, Carlos Drummond de Andrade. Fica ali do lado do Forte Copacabana, posto 6. Aquela que ele tá sentado no banco? Aí vinham os filhos da puta e cortavam o óculos dele, roubavam o óculos dele, né? E pichavam. Camarada, limpar uma estátua de um tinta é difícil, cara, um trabalho, sabe? Aquilo era horrível, vergonhoso, um equipamento bonito, que as pessoas tiravam foto, pichado, sabe? E a Polícia Militar prendeu dezenas, eu acho que centenas de pichadores. Todos eles respondiam em liberdade, nenhum deles ficava preso por nem um segundo de prisão. É o crime de dano, baixo potencial ofensivo. Responde em liberdade. Até que um dia, um inspetor de polícia civil, um policial civil, mais ou menos 35 anos de idade, Francisco Chau de la Torre, o homem que prendeu, na verdade, inclusive o homem que prendeu aquele bandido famoso que matou o Tim Lopes, né? Foi o policial que prendeu o Tim Lopes, o policial que prendeu o assassino do Tim Lopes, o Elias Maluco. Esse policial estava na delegacia de meio ambiente, ele conversou com o delegado dele, conversou com o perito e falou assim: calma aí, pichar estátua na entrada da Baía de Guanabara não é crime de dano, cara, é crime ambiental. Conseguiu um laudo de um perito provando que aquela pichação impactava a vista da Baía de Guanabara, né, da entrada. Conversou com um promotor, uma promotora, na verdade, conseguiram pedir a prisão preventiva de um casal de paulistas que pichavam nessa estátua. Esse casal ficou preso em Bangu, ficou 90 dias preso, aguardando julgamento, e a estátua nunca mais foi pichada. Nunca mais a estátua foi pichada. Nunca mais. Aí diz um deputado de esquerda para mim: cadeia não resolve. Tomar no cu, não resolve a puta que pariu. Resolveu essa porra, meu irmão. Como é que não resolve a cadeia? E a sorte deles que foi no Rio, hein? Se fosse em Brasília, era 18 anos de pena. Dependendo da estátua, 18 anos. Dependendo da estátua, se fosse batom, era pior. Ô, Pimentel, cara, pô, eu agradeço demais sua presença. Eu combinei com você aqui um tempo específico. Eu não sabia nem que era o seu aniversário hoje. Então, pô, uma honra enorme te receber no dia de hoje. Pelo visto, chegou uma pizza aqui também, alguma coisa. Vou aproveitar esse momento. Josué, depois a gente conseguiu o endereço do Pimentel para mandar um presente lá para casa dele, hein? Mandar um vape do Market Makers, que eu sei que ele vai gostar bastante. Muito obrigado aí pela... Chame quantas vezes você quiser, porque o assunto é longo. E todo dia surge uma novidade aí, vai surgir alguma coisa, vai surgir uma operação policial de alta letalidade, pode ser do Rio, pode ser da Bahia. A polícia da Bahia está matando muito, viu, Henrique? A polícia da Bahia hoje, a polícia do governo do PT, do Jerônimo, mata 8 vezes mais que a polícia do Derrite, do Tarcísio. Mas ninguém fala sobre isso, né? Mas mata muito mais. Matar não é a solução, é um remédio amargo, mas é bom a gente conversar sobre tudo isso, sobre o que está acontecendo. Com certeza. Isso vai com certeza. Em outubro. Você é sempre bem-vindo aqui, tenho certeza que no Market Makers também, Pimentel. Uma grande honra te receber de verdade. Josu, obrigado pela força hoje, viu? Sempre uma honra. Valeu, Stetter. Eu que agradeço. E Pimentel, o Derrite tá vindo aqui, viu? A gente vai... Quando? Ele vem essa semana, vai gravar com a gente aí na quinta. Eu vou te mandar uma mensagem, se você tiver uma pergunta para ele aí, vai ser legal. Manda um abração para ele, cara. As pessoas vão perceber de forma gradual a importância da PL, até mesmo governadores do Nordeste, onde deputados da sua bancada votaram contra, vão perceber que vai facilitar a vida do morador da Bahia, do morador de Ceará, do morador de Pernambuco, né? É isso. Beleza, feliz aniversário aí para você.
Obrigado, Feliz irmão. aniversário, Pimentel. Muito obrigado, uma honra. Deus. Valeu, pessoal. Abração, Até a irmão. próxima. Abraço, Tchau, tchau.